Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Jogadas geniais, conversas incríveis. Está no ar mais um Cracks da Voz para vocês e hoje resenha de craque com nada mais, nada menos que ele, a lenda, o mito, o homem, Glauco Diógenes. Muito boa noite, Glauco. Tudo bem com você? Pô, meu caro Gabriel, que honra estar aqui com vocês. Rian, boa noite, valeu, pessoal do Cracks da Voz, galera que está aqui conosco na audiência, tudo ótimo, prazer, piacere, né, estarem com voi aí, só para manter a tradição, mas muito obrigado pelo convite e, pô, tô totalmente à disposição aí para a gente trocar uma ideia bacana aí. Pô, maravilha, a honra é nossa e na melhor companhia possível hoje, meu irmão, Rian Corrêa. Muito boa noite, Rian, tudo bem? Boa noite, Gabi. Boa noite, Glauco. Piacere estar com você aqui também. Cara, feliz demais por ter aceitado o nosso convite. Né? A gente que está iniciando aí a nossa caminhada, né, no mundo da influência, né? Então, estamos muito felizes mesmo. Prazerzaço, né? Estar com você aqui, cara. Imagina, É prazer isso todo meu, aí. obrigado. E hoje, sabadão, 18 horas aí, um pouco mais das 18, passamos um pouquinho, mas vamos falar bastante sobre a carreira do Glauco, vamos falar sobre a Superbet, vamos falar das novidades que tem aí. Amanhã, 18h30, no Morumbi, tem Corinthians, São Paulo e Corinthians, o manda do São Paulo tá aqui, São Paulo e Corinthians amanhã no Morumbi, às 18h30, e a promessa do maior bandeirão da história. E este homem aqui está envolvido, vai contar para nós todos os detalhes aí, Bom, fique em vamos lá. paz. Vou voltar do zero lá. Cara, com relação ao Bandeirão, é o seguinte, eu mesmo tive muito poucas informações exatamente por conta dessas questões de vazamento que tem acometido os lançamentos das marcas aí, né? Então, o que rolou? Eu fiquei sabendo que ia ter esse Bandeirão lá em Orlando, agora, mais ou menos uma semana atrás. Eu tava fazendo a cobertura da FC Series e em cima dessa cobertura eu estava no hotel lá do São Paulo, conversando exatamente com a produtora da Superbet, né, que é super competente, inclusive, e ela me comentou, ela me confidenciou, falou assim, ó, vai ter uma coisa aqui que você nem imagina que vai ser o lance do bandeirão. Eu falei, quê? A gente vai fazer o maior bandeirão do mundo. E aí o que ela me contou de detalhes, assim, a questão de, tipo assim, a parte de engenharia que eles tiveram que desenvolver para poder pensar o tecido, né? A maneira como o tecido estica, retrai, quantidade de pessoas por setor e tal. Aí, com relação ao posicionamento, como é que vai ser feita a suspensão, essas informações mais específicas eu não tenho, tá? Adoraria até ter, pedi para eles, inclusive, para poder entender, mas não tenho essas informações ainda, agora no momento que a gente grava essa nossa conversa. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte: os caras lá, eles não dão ponto sem nó. Até brinco com eles, né, da Mama Superbet, assim, não sabe brincar. Então, eles têm uma equipe muito poderosa ali, muito competente, muito multidisciplinar. E eu tenho certeza que vai causar furor, que é o que eles querem, né? A marca vem muito forte no Brasil, é uma marca romena que está chegando para operar no Brasil já faz mais ou menos um ano e 2 meses, 3 meses aí que eles estão em operação startada, né? Foi a primeira a conseguir a regularização toda, já pagou a outorga e tal, com repleta de talentos aí. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito de fazer parte desse time desde abril do ano passado, né? Pô, maravilha. A gente vai entrar em detalhes de como vem essa sua participação com a Superbet. Você que é um dos embaixadores aí muito importante. Tá jogando no time do Penta do Cafu agora. Um abraço pro Cafu, inclusive. Pois é. Tive junto com o Cafu aí no jogo do Assunção no final do ano aí. A gente pôde trocar uma ideia aí. Cafu, gente fina demais. Foi lá que a gente se E, conheceu, inclusive, não foi? Que nós nos conhecemos? Porque eu tava nesse jogo aí, eu tava cobrindo esse jogo. Ou é, não? assim, eu te vi, te conheci ali, mas eu não consegui ter contato com você ali. Eu já sabia quem você era, na verdade, mas eu não consegui ter contato ali. Aí depois Ah, eu te tá. chamei no Instagram e a gente começou a trocar ideia ali, foi bem, bem legal. Ah, Mas, Glauco, pra hum. gente começar aqui, eu quero saber de quando você não era o Glauco, você era o Glauquinho, pequenininho, sonhando ainda em ter uma carreira, época de estudos, de escola, como você se descobriu como designer, porque para quem tá acompanhando aqui e não sabe, o Glauco é um dos maiores designers desse país. Ele fez trabalhos incríveis aí, né? Trabalhos reconhecidos até pelo Rogério Ceni, por várias lendas do futebol no Brasil e tudo mais. Então eu queria que você contasse lá dos primórdios, lá do comecinho, quando você era um menino ainda, sonhando
com tudo isso? Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta, uma pergunta bem profunda, né? Na verdade, a minha carreira, assim, eu sempre gostei de arte, de desenhar, sempre tive um inner world, né, um mundo mais interno, assim, de ficar assistindo desenho, muita leitura, mas de histórias em quadrinhos, sempre gostei de, enfim, de desenhar, de criar, e eu tive uma infância, assim, simples, né? Óbvio, nunca me faltou nada, graças a Deus, meu pai sempre me deu tudo, mas a gente morava na Coab, e lá, enfim, nos anos 80, principalmente, uma era pré-internet, então eu cheguei a fazer curso de datilografia, era um outro planeta completamente diferente e bem diferente do que a gente está vivendo hoje mesmo. Então eu tive uma infância normal no sentido de jogar bola, soltar pipa, jogar peão, bolinha de gude, mas nunca foi muito assim o meu rolê tá muito com a galera, assim, no sentido, por incrível que pareça, eu sou super sociável, mas eu sempre fui um cara mais de ficar no meu canto, assim, no meu mundo particular. E eu sempre tive o sonho de desenhar, e o meu sonho era trabalhar na Editora Abril, velho, que nem existe mais, ó que doideira. E a Editora Abril era um fenômeno, né? Era um conglomerado de comunicação gigantesco. Revista super interessante, Veja, Aventuras na História, cara, Cláudia, L, milhões de títulos, né? Milhares de títulos. A Abril, que já foi dona da TVA, foi, até o UOL, acho que foi parte da Editora Abril, enfim. Era o meu sonho trabalhar lá por conta dos gibis. Eu pensava que os gibis eram feitos aqui no Brasil, né? Não que eles eram uma licença da Marvel e tal. Então, a minha ideia era ser ilustrador de história em quadrinho. Mas aí meu pai fala, pô, isso aí não dá dinheiro, principalmente aqui no Brasil e tal. Você tinha um mercado que era muito, muito incipiente, principalmente se a gente pensar nos anos 80, né? Hoje, obviamente, você já tem uma cena um pouco mais desenvolvida e você tem grandes ilustradores e desenhistas brasileiros que, enfim, compõem uma cena, né, que tem uma demanda cultural dentro das histórias em quadrinhos. Mas eu consegui trabalhar na Editora Abril. Eu comecei a trabalhar lá já em 2003, depois que eu estava formado, e foi por um caminho meio contrário, porque quando eu me formei em design, na época que eu estudei, você tinha o desenho industrial, e você dividia em duas partes a tua formação. Os 2 primeiros anos era uma formação global, então mais generalista e que te dava um repertório mais amplo. Então você lidava com produto, lidava com moda, e a gente, na faculdade que eu estudava, também estudava junto com as meninas de moda, e eu já gostava de moda, tinha trabalhado na Fórum, inclusive na Triton, que eram marcas absurdas, e por isso eu quis trabalhar com design. E nessa formação acabei optando por trabalhar com design visual, design gráfico. E aí eu comecei a me dedicar profundamente, né? Sou apaixonado pelo ofício, trabalhei com gente assim de uma categoria absurda. Meu mentor, meu mestre foi o Giovanni Bianco, que é um cara que tem estúdio em Nova York, trabalha com a Anitta, já fez Dolce & Gabbana, de Square e tudo mais. E lá foi uma grande escola em que eu fiquei 1 ano e meio e me desenvolvi absurdamente. Depois eu fui trabalhar na Graph Construct, que aí foi quando começou a explodir a bolha da internet. E lá a gente fazia sites em Flash, com Action Script. Então, cara, aprendi muito, me deu um embasamento muito potente, porque também trabalhei com programadores, desenvolvedores, e ali eu pude realmente me desenvolver e direcionar minha carreira para uma linha mais de artes plásticas, mais de ilustração. Então, eu consegui com isso formar um repertório bem amplo, e mais na segunda metade da década de 2000, lá para 2005, 2006, eu comecei a me aproximar do São Paulo para conseguir desenvolver o design voltado para o esporte, o design esportivo, o design aplicado ao esporte. Muito do que a gente vê hoje os clubes fazendo do ponto de vista de rede social, com essa questão das escalações, a parte de licenciamento de produto, parte de desenvolvimento da imagem dos atletas, da própria imagem do clube, era algo que eu já queria fornecer, e eu comecei em 2008 a colaborar com São Paulo, até que em 2010 tem um grande marco de carreira, que é quando eu faço a identidade gráfica do Morumbis, hoje do Morumbis, né? Mas na época Morumbi, 50 anos. Então eu fiz a marca e saí na capa da Globo.com. Milhões e milhões de visualizações na época que, você tinha, sei lá, era o Ball, o UOL, Globo.com e o IG. Tipo assim, você mal tinha portais aqui. Pré-rede social, as redes sociais estavam ainda engatinhando. E eu já fazia muito essa parte de relações públicas,
me relacionava muito bem com jornalistas, então sempre que eu tinha alguma ideia ou apresentava alguma coisa para o clube, eu direcionava também a comunicação para as editorias de relação pública voltada ao esporte, ou até mesclando esporte com moda, mesclando esporte com marketing, porque eu sabia que eu precisava me diferenciar de alguma coisa, de alguma maneira no mercado. E isso me deu muita visibilidade. Até que em 2015, o São Paulo me chama para fazer, aí respondendo à tua abertura, as esculturas para o Rogério Ceni, né? Foram duas. A primeira, quando ele completa 25 anos de São Paulo, né? No dia 7 de setembro de 2015, vai fazer 10 anos exatamente esse ano. Foi um marco ali da minha carreira. Ele entra no estádio, ele estava machucado na época e recebe das minhas mãos, das mãos da diretoria, a peça que foi feita em aço inox, junto com a Mecal, que é uma empresa brasileira, né? Especializada em aço inox. A gente usou gravação a laser e tal, foi uma loucura para fazer. Entregamos, ele ficou super feliz. E a última peça que a gente deu na aposentadoria dele também em 2015, em dezembro de 2015, quando ele se aposenta lá no Morumbi com aquele jogo festa, com os grandes craques do São Paulo de 92, 93, e o São Paulo de 2005, que ele fez parte de toda essa trajetória, né? E ali realmente a minha carreira mudou de uma forma muito potente, porque aí eu fui parar na Globo, fui parar na ESPN fazendo programas ao vivo, e aí eu fui picado pelo bichinho da televisão. Isso aí eu tô fazendo um resumo muito, muito rápido, tá, para vocês, mas fui picado pelo bicho da televisão, e aí cheguei a conversar com a ESPN para criar um programa lá dentro, que na época ia chamar Design Sport Clube. E a gente ia falar exatamente sobre o que eu falo hoje no meu canal, quarta-feira, que eu acabei criando, porque entre idas e vindas a gente ficou negociando ali durante um ano, a coisa não desenvolveu, eu falei, vou abrir o meu canal, paciência. Abri, e aí comecei uma carreira como infoprodutor, criador de conteúdo, enfim, goleiro, gonzo nas horas vagas com Desimpedidos. E aí consegui criar também uma carreira bem-sucedida, trilhar uma carreira também bastante bem-sucedida dentro da produção de conteúdo voltada para entretenimento / infotainment, né, que é esse conceito que vem lá de fora, que é informação com entretenimento, que é o meu canal quarta-feira, e que me trouxe, de uma certa maneira, a trabalhar com a casa de aposta e com a Superbet. E aí, para falar sobre isso, eu vou até devolver a palavra para vocês, porque eu falo para caramba, mas aí eu posso explicar para vocês como é que eu chego dentro do universo das apostas esportivas. Porque por ter esse embasamento de design, marketing, ser empreendedor e também ser criador, produtor de conteúdo, eu acabei trabalhando como CMO, né, Chief Marketing Officer, uma espécie de gerente geral Latinoamérica de uma startup de fantasy sports na época, que também era casa de aposta, chamada Joga Já. Você é louco. Cara, até arrepia, bicho. Que história incrível. Parabéns, né? Isso que a gente tem para dizer aqui, parabéns, pô. Valeu. Baita reconhecimento, e imagina você pessoalmente entregando ali nas mãos do Rogério Ceni e tudo mais, né? Rianzeiro, eu sei que você tem uma pergunta já meio relacionada a isso preparada aí, então, por favor. Claro. Então já, Glauco, emendando, né, um pouco dessa baita história que você acabou de contar, fala um pouco mais aí do seu canal, né, para quem não entende, né, a parte do design esportivo, né, o que você traz nos seus vídeos, né? Eu vi que tem alguns vídeos lá que se fala muito também das camisas, né, dos uniformes dos clubes brasileiros, tudo, né? Então, para quem não conhece, explica um pouco, né, para os nossos ouvintes, o que você traz, né, o que você mais aborda ali, o que o pessoal gosta também dentro dos seus vídeos do quarta-feira, e por que é quarta-feira? Perfeito. Inclusive, você que está assistindo aí agora, se inscreve no quarta-feira, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, pega uma maratona de vídeos lá do Glauco, assiste uma sequência lá, vai dando like nos vídeos lá, comenta para ajudar a crescer ainda mais o canal dele. E você não é inscrito no canal aqui dos Craques da Voz ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa seu like aqui também para ajudar a divulgar esse vídeo, porque olha, o conteúdo hoje, senhoras e senhores, está absurdo. Vai lá, Glauco. Pô, não, obrigado pela pergunta, é muito bacana poder responder sobre isso. Bom, o lance do quarta-feira, vou responder começando pelo final, né? O quarta-feira, ele é um pedido da torcida, principalmente a torcida do São Paulo,
mas virou meio que senso comum depois que a torcida do São Paulo lançou esse canto, do é quarta-feira no sentido de um clamor por parte das arquibancadas, um pedido pela excelência. Geralmente, quando o time está jogando a Libertadores e está jogando o Brasileiro e está meio indo mal no Brasileiro ou deixou a desejar num clássico e já tem jogo na quarta-feira, beleza. Hoje passou, mas é quarta-feira. De quarta-feira não passa. Quarta-feira é o dia nobre do futebol no mundo. É dia de Champions League, é dia de Libertadores, né? Ao contrário do domingo, que todo mundo pensa, o grande horário nobre do futebol no mundo é o horário de quarta-feira à noite, ali que se consagrou internacionalmente, né? O horário do cara chegar depois do trabalho, de um dia estressado, de ligar a TV e estar com a máxima atenção ali. Então ele tem uma nobreza por ter a melhor faixa de grade, os melhores anunciantes. Não que no domingo não tenha, mas o domingo a atenção é mais dispersa porque você está ali na folga e tudo mais. A quarta-feira, o dia seguinte, é a repercussão, o cara está no trabalho, é aonde a paixão se estabelece. Então, foi por isso que eu coloquei o quarta-feira, por conta dessa nobreza e do aspiracional pela excelência. E esse aspiracional de excelência, ele está intrinsecamente ligado, né, intimamente ligado à questão do design, né? O design, as pessoas ainda confundem muito aqui no Brasil, ainda tem muito, os americanos chamam de misinformation, de desinformação, no seguinte sentido, no sentido do que é a profissão. Design nada menos do que projeto. Desígnio do espanhol é projeto, então é você projetar. E o design esportivo, ele é o designer esportivo, né? E o design esportivo como disciplina, tanto o profissional quanto a disciplina, ela foca realmente no desenvolvimento da modalidade esportiva, trazendo o quê? É o máximo de performance, seja numa chuteira, seja numa luva de goleiro, seja num capacete de futebol americano, seja na melhoria da composição dos elementos que você vai utilizar para fazer uma bola de futebol americano, seja desenvolvida uma nova tecnologia, como foi a Jabulani, como são as novas bolas da Adidas, da Nike, da Puma, etc., seja no desenvolvimento das camisas, das tecnologias para você impactar cada vez menos a natureza. Então, o objeto de exploração do canal é exatamente atender o público que é muito carente, pouco atendido, que é o público de colecionadores, o cara consumidor de camisa que é aficionado por camisa, que além de ser colecionador, ele gosta de usar a camisa para ir para um jogo, para ir para um evento e tal. E vai muito de encontro também com comportamento, com sociologia, com moda, com economia. Então, o canal, por mais que ele seja nichado, né, ele é nicho do nicho do nicho, estou falando do nicho, futebol, segundo nicho, design, terceiro nicho, design esportivo, e acabo ainda pavimentando outros nichos, porque eu vou falar de basquete, vou falar de Fórmula 1, vou falar de UFC, enfim. Então eu analiso tudo que está acontecendo de mais legal no esporte e o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Por que o basquete hoje é a grande referência de moda do ponto de vista de performance esportiva e como que ele retroalimenta o futebol, o próprio futebol americano, como é que o futebol normal inspira o futebol americano e o basquete. Então, como é que cada uma dessas culturas vão conversando, mais a cultura de rua, com música e tal. Então, o jovem hoje em dia, principalmente a geração Z, né, essas gerações que a gente tem aí dentro dos ambientes de análise de mercado, geração Z, geração Y, como é que esses grupos consumidores estão reinterpretando a moda, estão ressignificando a cultura, e o meu canal vai de encontro exatamente isso. Eu explico de uma maneira fácil, simples, sem ser, como é que eu posso dizer? Sem ser pretencioso, linguagem normal, eu traduzo esses conceitos. Por que a camisa do Manchester City nova tem o efeito que tem? Por que a Puma ela vai numa contramão do ponto de vista de estilo, no que diz respeito à Adidas, que é uma linha mais clássica, e a Nike, que já é uma linha mais disruptiva, mais voltada para uma coisa de streetwear, mas também flerta com ancestralidade. Então, o canal, desde que eu criei em 2017, né, já vai fazer bastante tempo, eu tenho produzido esses vídeos ali e também, agora, recentemente, a gente criou um podcast para falar, que chama Resenha Mágica. Então, os convidados vão no podcast,
eles levam as suas camisas ali, que são as camisas mais importantes das suas carreiras, das suas vidas, e eu começo a contar a história da pessoa através das camisas. Então eu fujo, né? Nós fugimos. O Fábio Vilela, que é dono de empreendedor, dono de loja também, um baita de um colecionador, entende pra caramba de colecionismo. Então nós dois juntos, a gente foi para um caminho que foge dessa coisa do podcast que virou no Brasil, de só caça-clique, polêmica. Então eu estou interessado realmente em contar a história do cara através das camisas, né? Através da emoção dele. E, pô, a gente tem histórias maravilhosas. A gente que se emocionou lá, que emocionou a gente. A gente já levou o Paulo Andrade, o Danilo Soto. Pô, já convidamos o Maru Betting, tá para ir. Tem uma galera bacana que tá para ir lá. E vai ser um baita prazer, assim. Até vocês também, se tiverem camisa, vai ser um grande prazer recebê-los lá. Pô, obrigado pelo Opa, convite. a gente tem uma Maior camisa prazer. assim, a gente tem a camisa a gente fez um evento beneficente no final do ano passado, né? Aham. Chama Fazer o Bem Sem Ver a Quem, é uma marca do Cracks da Voz agora aí, durante os próximos anos aí, é uma das ações que nós fazemos que tem gerado um retorno muito legal para nós, assim, de poder ajudar as pessoas mesmo, né? Nós estivemos aí no Jardim Noronha, no extremo sul da Zona Sul ali, já era Capão Redondo ali, e a gente conseguiu ajudar mais ou menos umas 40 famílias ali, foi bem legal. E assim, a gente vai mostrar essa camisa para você depois, para você tentar contar uma história ali, porque envolve o roxo, que é o Cracks, né? Envolve todas as nossas cores ali, tudo mais, é bem legal. Então, a gente vai fazer isso. Me chamou uma atenção aqui quando você estava comentando, né, sobre você falar de diversos esportes, né? Não é uma coisa só focada no futebol. Você comentou que fala de basquete, de Fórmula 1 e tal. Eu sou um entusiasta da Fórmula 1, eu acompanho. Fiquei muito feliz, inclusive, com a ida do Hamilton à Ferrari, porque eu fui um ferrarista, eu sou um ferrarista até hoje, né? Durante muitos anos aí, mas eu tive que me render ao Hamilton aí durante anos por conta de todo o seu estilo de pilotagem e tudo mais. E aí, cara, eu queria saber de você. Nessas suas análises, você também traz o conceito, tipo, do macacão da Fórmula 1, do carro da Fórmula 1, o motivo disso de escolherem aquelas cores, a tradição, tudo isso. Porque, por exemplo, você vai me explicar melhor isso, mas tem nuances nas cores, por exemplo, da Ferrari. Teve uma época que foi um vermelho um pouco mais escuro, fugiu um pouco daquele vermelho Ferrari clássico e tudo mais. Você traz isso também? Pô, sim, trago sim, meu caro. A questão, assim, teve até um exemplo que a Fórmula 1 mudou agora, recentemente, toda a sua parte de identidade visual, né? E na época causou um baita de uma celeuma, algumas pessoas estavam alegando plágio com relação a algumas marcas da... Como é que eu posso falar? Da 3M, que tinham símbolos parecidos e tal. Então eu abordo de uma maneira 360. Dá tanto para falar especificamente sobre essas questões de mudança de cores, que aí você tem a ver com tendências de moda, tendências de comportamento que vão acontecendo à medida que o tempo vai passando. Às vezes você tem uma pegada, por exemplo, no caso dos macacões, que podem ir para uma linha que está mais voltada porque foi um estilo dos anos 70, porque todo o contexto de moda, e o macacão não deixa de ser um lifestyle, porque pô, você está vendo as marcas ali sendo expostas, e não é um produto que, beleza, você vai, como é que eu posso te falar, adquirir numa loja normal, a não ser que você seja um colecionador e vai arrematar num leilão, mas ele é um elemento que faz parte também da cultura do esporte. E toda vez que você tem as mudanças de... como que eu posso falar? As mudanças estéticas que estão acontecendo, você vê até pela maneira como o Hamilton foi apresentado, e você trouxe muito bem, né? Tem toda uma questão da liturgia, de você mostrar os prédios antigos das instalações da Ferrari em contraste com a tecnologia de ponta que é exigida na Fórmula 1. Então tem essa coisa do heritage, que eu falo, né? Que é da ancestralidade versus o zeitgeist, o espírito do tempo, né? O que é de mais novo e de mais inovador. Então, eu acabo falando sobre tudo isso, desde a parte de simbologia, né? Do simbolismo que está por detrás de uma apresentação como foi feita do Hamilton, quase como que um cavaleiro, né? Chegando a uma família e tudo que norteia o ambiente ali ferrarista,
até falar especificamente com a mudança de logo, identidade gráfica, que a gente vê disponível, por exemplo, na tela, quando a Fórmula 1 está rolando, e você tem ali os elementos de... Perdão. Os elementos gráficos que estão aparecendo, né? O que está sendo exposto ali, velocidade, pressão, enfim, a comunicação com o time, quanto que vai trocar de gasolina, quanto que vai trocar de pneu, enfim, o tipo de bico que vai ser utilizado, qual que é a estratégia para pista A, pista B, pista C, enfim. É um universo muito vasto que a gente acaba abordando e, claro, sem dúvida nenhuma, vai forçando a gente a ampliar o repertório, pesquisar bastante e trazer uma visão diferenciada para o público. Acho que esse que é o grande, a grande questão, né? Porque a gente acaba educando muito o público, né? Nesse sentido, assim. E é muito gratificante, porque, pô, às vezes o cara deixa de comprar um produto que a gente não recomenda, e isso é muito louco, e às vezes um produto que está analisado de uma maneira geral pelo público comum, a galera não liga ou não gostou, e às vezes numa explicação do canal o cara muda de ideia. Então isso é muito louco também, o quanto que a gente acaba influenciando para o bem, no sentido sempre de prestar um bom serviço para a audiência, o que ela vai consumir ou não. Isso é bem legal e a maneira como o público confia também, sabe? Ah, putz, sensacional, É, cara, sensacional. baita aula agora, hein? Meu, muita aula, muita aula. Você vê, a gente que não entende do assunto, tal, estamos aqui aprendendo, hoje estamos tendo uma aula, literalmente aqui hoje, a gente começa a entender alguns conceitos aqui de como é formado a opinião pública, no caso, né, que nem tem um cara como você que é especialista dando uma explicação plausível daquilo que é tendência ou não é tendência, ou que poderia ser tendência, mas não é tão legal, ou então aquilo que, sei lá, em algum momento não tá sendo tão legal e vira tendência porque você falou, pô, isso aí é gratificante demais, cara. Não tem palavras. Não é só cores, né, pessoal? Então tem toda uma história, né? Todo um estudo por trás, né? E o Glauco, baita conhecedor aí, dando uma aula aí pra gente. Inclusive, depois eu vou até separar uma pergunta aqui para perguntar sobre o roxo e o amarelo para ele aí, o que ele acha da nossa identidade visual aí. Mas eu vou guardar essa para daqui a pouco. Riazeira, tem uma pergunta da nossa audiência aí pro Glauco, né? Cara, eu subi aqui, não Tá sei se aqui, apareceu. tá Tem aqui aí? para mim. Vou colocar aqui. Vamos lá. Fala, Glauco. Boa noite, tudo bem? Gabriel, Rian, como é que vocês estão? Boa noite. Ô, Glauco, queria fazer uma pergunta para você. O que significa a Supercopa Desimpedidos na sua vida? Manda um abraço para nós aqui, é o Danilo, Artilheiros da Bola. Tamo junto, é nóis. Pô, que bacana. Abração, Danilo, Artilheiros da Bola. Pô, uma honra. Obrigado aí pelo carinho aí e obrigado por ter mandado uma pergunta pra gente. Pô, cara, assim, é outro marco, assim, da carreira, né? Assim, eu posso dizer que eu sou um cara muito abençoado, sou muito grato mesmo. Eu tenho praticado ali, aliás, recomendo, né? Pode parecer meio piegas, tem gente que não curte muito, mas, assim, a gratidão é um exercício que devolve muito, velho. A vida devolve. E, assim, eu tive o prazer, né, de fazer parte de uma era de ouro aí do Desimpedidos, né, do topo da marca Desimpedidos, me transformando num dos principais personagens, né, do canal, mesmo sem fazer parte do cast principal, por conta exatamente desse produto que eles criaram, que era a Supercopa. E uma outra coisa incrível que aconteceu na minha vida, assim, são várias coisas incríveis que eu posso celebrar, mas uma coisa muito incrível foi o fato de que eu desenhei escudos do Rock Go, né? A Supercopa, ela é meio que um spin-off, né? Que é essa expressão que o pessoal usa das séries, né? Que é você criar uma série a partir de um personagem ou de uma situação de alguma série, né? Você tem isso daí com Breaking Bad, no Better Call Saul, e tem várias outras situações que você tem no mundo da série, esses spin-offs. E a Supercopa ela é um spin-off do Rock Go, que nos anos 2000, cara, foi uma febre. Final dos anos 90, anos 2000 era sensacional lá na MTV Brasil. Então você tinha as bandas e os grandes artistas das bandas jogando bola num final de semana, num clube, aliás, eu acho que é o SPAC, que é um clube super tradicional aqui em São Paulo, tem mais de 100 anos.
eles fechavam esse clube e você fazia o Rock Go lá. E a Supercopa virou isso, o Desimpedidos meio que adaptou essa ideia para dentro do universo de criadores de conteúdo e, cara, era sensacional. Teve 2 edições, 17 e 18, que eu não participei, e depois eu participei de 19, 20, 21, 22, 23, só não a do ano passado, que eles mudaram o formato e optaram por fazer uma liga profissional. Ainda assim, eu participei do processo seletivo lá e tal, dos treinamentos, fui em todos os treinamentos, acompanhei e tal, fiz o meu melhor e tal, mas não foi possível estar junto do time aí do deck, que era o time do Desimpedidos, mas assim, eu acompanhei toda a evolução do canal, convivi com as grandes estrelas ali do pedaço, né, o Fred e tal, Raquel Freestyle, Júlio Cocielo, Rezende, entendeu? Pô, caras gigantes, joguei bola com o Rodrigo Faro, com o Thiago Leifert, entendeu? Então, assim, foi muito legal, foi muito gratificante, assim, e eu acabei virando um dos personagens ali da Copa, né, sendo um goleiro e sendo um cara produtor de conteúdo de nicho, eu consegui uma exposição bizarra, tanto que, eu ando na rua, assim, talvez eu não tenha a conversão específica para os canais da galera, mas, se eu ando na rua, a galera me conhece pra caramba, assim, é bizarro. Hoje mesmo eu fui no shopping, antes da gente vir aqui, e tava uma molecada lá que me conhecia. Então, por conta dos vídeos, das participações nos canais dos outros criadores, das collabs que eu fiz. Eu sou um cara que, assim, eu sou muito dedicado no que eu faço, cara. Eu não sou muito talentoso, não sou mesmo, mas, assim, eu sou extremamente dedicado e extremamente focado e esforçado, e eu faço o meu melhor. E eu acho que isso a vida acaba devolvendo, né? Então, assim, tive ótimo relacionamento com todo o ecossistema de criadores de conteúdo que estavam relacionados a futebol, a entretenimento. Tive passagens importantes pelo Desimpedidos, pela NWB. Meu canal é afiliado, né? Para quem não sabe, a NWB fazia um sistema de afiliação com os canais para trazer e atrair mais produtores de conteúdo. Então, eu fui afiliado da NWB desde 2018. Então, já são quase 8 anos aí, 7 anos, né, que eu sou afiliado deles. Então, isso daí também me credibilizou a relacionamento com marca, a fazer projetos outros que acabaram extrapolando o meu universo. Então, sou muito grato e a gente vai se enfiando, né? Você vai tendo que... Às vezes vão aparecendo oportunidades que você nem imaginava quando você começa a desenvolver conteúdo e tal. Então, tem muito disso daí. Você pensa uma coisa, projeta alguma coisa, continua trabalhando, mas vão aparecendo outras situações e a questão da Supercopa foi algo que foi aparecendo de maneira inesperada por conta exatamente de eu ter conhecimento lá atrás como designer, ter trabalhado para a Globo, jogado bola na Copa CESP, e nisso eu conheci gente que era da Globo, que jogava a Copa CESP, que foi trabalhar na NWB e depois me chamou para trabalhar lá junto. Então é muito importante você sempre deixar um legado aí, é o que eu procuro também, de ética, de bom relacionamento, de trabalho duro, de gentileza com as pessoas. E isso acaba, no final do dia, quando você precisa estar em contato com as pessoas, ou quando as pessoas estão fazendo algum projeto, elas fatalmente vão lembrar de você. É o que acontece comigo e eu sou muito feliz por isso. Pô, legal demais. E NWB é uma referência aí, né? Tem Desimpedidos, tem agora é quarta-feira. Tem o Acelerados também, que é um canal que eu acompanho muito aí. Eu sou muito ligado ao mundo automotivo aí e tudo mais. E nós também mandamos aí a nossa inscrição lá, nosso portfólio lá. Então, de repente, se alguém da NWB estiver assistindo esse conteúdo aqui, ó, a gente já mandou nossa inscrição para vocês. Se vocês gostarem, então tamo aí. Bom, Glauco, você comentou da Copa Desimpedidos aí, graças à pergunta do Danilão aí. Obrigado, Danilão, pela pergunta, tamo junto. Eu queria saber, você foi campeão? Cara, nunca fui campeão da Supercopa, já cheguei em 2 finais. Cheguei numa final e numa semifinal. E a gente tinha um timaço, que foi o time de 2023, que foi o time que eu joguei no time do Fred. Eu, Fred, Boleiro, a Fúria. Puta, cara, Dan Lessa. A gente foi pecado. Perdemos pro time do Djonga, que era a Holanda. E o ano passado, o ano retrasado... foi 22, na verdade. 22 foi o time do Fred. 23 a gente chegou na final, que foi lá na Fazendia, e acabamos perdendo. Mas a Superclássico eu ganhei. Superclássico eu ganhei lá no Allianz Parque.
Olha que legal. E jogando bem. Eu estava treinando muito bem, tinha voltado a treinar como goleiro, fazer musculação, nutricionista. Então eu fiz um foco ali absurdo para jogar bem o Superclássico e fui muito bem. Ali eu não tomei nenhum gol. Joguei dois jogos, né? Sendo que eu joguei 2 tempos no primeiro jogo e 1 tempo na final. Aí eles tinham um projeto lá que era a moleque da quebrada, uma coisa assim, e tiveram que colocar o goleiro lá para jogar o segundo tempo. E aí, nessa daí, eu acabei não jogando o segundo tempo, mas fiz uma puta defesa de um chute do Fred no ângulo ali. Ele tentou fazer um gol olímpico no Allianz, a bola foi no ângulo, eu peguei. E, enfim, no jogo que a gente jogou classificatório contra os... acho que era moleque Zica, era um negócio assim. A gente jogou com um time, uma seleção lá do Rochdale, e nesse jogo, cara, joguei super bem, assim, fui muito bem no jogo, assim, um jogo que eu tenho ótimas memórias ali, fui muito bem, então a gente acabou sendo campeão, mas na Supercopa, infelizmente, bateu na trave, por pouco, viu? Ia ser incrível. Olha só. Nossa. Rochdale esse que eu carinhosamente costumo chamar de Rockdale. Rockdale, perfeito. Como não? Então... Eu diria que você seria campeão, Glauco, se não tivesse do time do Fred, né? Que o Fred pra Supercopa... Pois é, tem teve azar, isso hein? contra a França, mas assim, posso te falar que, tinha alguma coisa ali, tinha uma magia que aconteceu na Supercopa que eu não sei, porque assim, eu fui muito bem nesse jogo aí, nessas 2 temporadas. Essa temporada de 22, que foi no time do Fred, eu fui bem pra cacete, classifiquei o time. Na semifinal, tomei uma falha lá, num gol, mas depois o time pipocou. E no jogo da final da Fazendinha, cara, eu catei pra cacete na semifinal, classifiquei o time, fui um dos responsáveis por classificar o time no jogo contra o time do Ninja. E aí, na final, fui muito bem no primeiro tempo, fiz uma defesaça ali no chute do Racha. Só que no segundo tempo, cara, a gente deu um apagão, eu, inclusive, entregamos a paçoca e perdemos o jogo, mesmo depois de empatar nos últimos minutos. Mas foi cara, uma puta experiência, assim, você poder jogar no estádio com torcida. Acredito. E, cara, foi foda, assim, foi maravilhoso, Da assim, hora, foi da incrível. hora. De 22 é bem vivo na minha memória. Eu lembro que vocês perderam no shootout pra eles, né? Tanto o Fred quanto o Boleiro perderam ali o shootout deles ali. É, Vocês acabaram sendo desclassificados. Essa daí é bem viva na minha memória, inclusive. Pô, mas é engraçado ver, né? Porque o Fred, tantos anos de Desimpedidos ali, fez um trabalho maestral. Ele é muito bom de bola, inclusive. A gente aqui é fã do Fred incondicional aqui. cara, ele E, joga pra cara, cacete. Ele ele joga joga muito mais do muito, que... mas... Ele joga muito mais do que ele já jogou lá. Eu jogo muito mais do que eu já joguei lá. O Júlio Cossielo joga muito mais. Mas tem coisa que, velho, não dá pra explicar, velho. E É bizarro. É E você bizarro. vê a contrapartida assim, não que não jogue, porque também joga muita bola, que no caso é o Lucaneta, foi campeão 2 vezes aí da Supercopa Desimpedidos aí, jogando muito, né, cara? Você vê que Ele é como que craque. é a áurea do negócio mesmo, e é uma pena, né? Eu, como um acompanhante do Desimpedidos que sou até hoje, né, mas fui durante tantos anos aí, principalmente nessa Golden Era que você falou aí, eu sempre torcia para ele ser campeão, pelo menos de uma Supercopa. Ele falou, pô, o cara é o dono do canal ali, o principal apresentador, tinha que levar um título, né? Mas acabou nunca acontecendo aí, infelizmente. E que legal. Rianzeira, você tem mais uma preparada aí, né? Sim, já aproveitando, né? Porque a gente está falando do assunto, qual a sua relação com o Fred, Glauco? O que você achou também da ida dele no Globo Esporte? Não sei se você está acompanhando também, né? O que você tá achando aí? Cara, minha relação com o Fred é muito bacana, assim, nós não somos amigos, não frequento, assim, a casa dele e tal, as festas e tudo mais, mas, assim, é uma relação de muito carinho, de muito respeito, né, afinal, pô, a gente já gravou muita coisa junto, né, desde 2018 que eu conheci o Fred a É, primeira vez e desde então não parei mais de gravar com o cara até o ano retrasado, né. Encontrei com ele, inclusive, nesse jogo aí do Cafu, ele foi super bacana, me deu uma entrevista, sempre me tratou super bem. É um vencedor, é um cara que tem uma trajetória, assim, maravilhosa, não tenho o que falar, né? Vindo da onde ele veio e ter feito o que ele fez na comunicação, proporcionalmente é mais ou menos como o que o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, né? E o próprio Messi fizeram dentro do futebol, né? É uma coisa muito rara
de você ver acontecer, e ele é um determinado, né? É o que o pessoal brincava com ele lá, o menino que ousou sonhar. É um cara que é muito focado, ele é um deschavador, né? Destruidor de metas. E a tendência dele estar aqui na Globo era mais do que natural, né? Porque era um caminho que você via quem estava dentro da cena, percebia que isso aí era uma questão de tempo, que seria natural ele estar na Globo, né? Então, de anos. E depois, obviamente, que ele começou a já se relacionar com a Globo. Quando ele foi pro Big Brother, eu já sabia aqui, né, mesmo sem ter informações oficiais, que assim, eu já nem imaginava que ele voltasse por Desimpedidos. Mas acho que foi até uma composição que eles fizeram ali, que provavelmente ele já estava fora de lá desde que ele foi pro Big Brother, e quando ele volta, ele meio que ajuda a arrumar a casa para fazer essa transição ali e fazer com que a empresa continuasse viva, né? Porque, obviamente, é mais ou menos como se o Mickey tivesse se separado da Disney, né? Ele saiu do Desimpedidos. Então, é isso, assim, acho que era muito natural. Eu tenho certeza que ele vai fazer o Globo Esporte renascer, porque estava morto de novo, que nem foi quando o Thiago Leifert fez com o Globo Esporte, mas acho que agora ele vai trazer uma outra pegada, vai conseguir migrar a audiência para lá, vai construir uma nova audiência, vai testar novos formatos com esse novo tempo que a gente tem, né? Porque é diferente o tempo que o Thiago Leifert inovou e usou no Globo Esporte com o que a gente tem hoje de possibilidade de mídia, né? Meio que a gente retrocedeu bastante no tempo com relação à possibilidade criativa de exploração, mas ele é um cara que domina muito bem o que é o zeitgeist, o que é o espírito do tempo, já meio que se adaptou com o que é a demanda do canal, e vamos ver como que vai ser. Eu acho que ele vai ser super bem sucedido lá, como ele foi muito bem sucedido nas coisas que ele fez. E, meu, ainda que não dê certo, o cara tá multimilionário, então se ele por acaso tiver que voltar para a internet, ele vai voltar deitando o cabelo. Então, esse é o cara que a vida tá dando risada o tempo todo. Então, ele é foda. Eu respeito demais o Fred. Tenho, além de respeito, carinho e tenho muita admiração mesmo. Bacana, Pô, legal bacana. demais, cara. Legal demais. É importante, e eu acho que é isso importante até pra você, e importante pra vida, né? Você estreitar laços com pessoas tão determinadas, tão focadas assim, acaba se tornando uma inspiração tanto pra você quanto pra nós aqui, assim como você se torna uma inspiração pra nós aqui também, né? Nós aqui Obrigado. somos embriões ainda, estamos começando na internet aqui. Todo E mundo já foi, o Fred já foi embrião, velho. O Fred sim, fazia figuração na Malhação. Ele era é animador de verdade. plateia do É. Faustão. O cara fazia figuração em comercial. Então, assim, o grande lance é você continuar. O segredo é a resiliência, cara, a resistência. Eu tô com 45 anos e eu sou formado, vai fazer 20 anos que eu sou, faz 22 anos que eu sou formado, vai fazer esse ano, que eu trabalho com design faz 25 anos. Então, assim, vai fazer 25 anos esse ano. E eu sou aprendiz, velho. Eu continuo me colocando como aprendiz, entendeu? Eu acho que é isso e continuo faminto, continuo querendo fazer as coisas acontecer, continuo me dedicando de corpo e alma. Vou fazer um vídeo, eu faço o melhor vídeo que eu posso com as ferramentas que eu tenho e com a técnica que eu tenho hoje. Pode ser que não seja o melhor vídeo de todos, mas é o melhor que eu posso fazer. Então, acho que isso daí é um setup de mente que eu não altero. E eu tenho certeza que vocês vão dar certo aí. O logo é super bonito, vocês são super cuidadosos, super respeitosos, dá para ver que vocês são muito bem formados, né? Se comunicam muito bem. O lance é não desistir, Obrigado. velho. A Pô, vida devolve. Pô, legal, obrigado, Amém. obrigado demais pelo Obrigado mesmo. feedback. E, cara, assim, eu tenho muito a agradecer, principalmente primeiramente a Deus primeiro, né? Porque por tudo isso que vem acontecendo com nós aqui em relação ao Cracks e tudo mais. E, cara, ter um cara como você hoje, por exemplo, aqui para nós é uma vitória, né? Nós que trouxemos aqui nomes importantíssimos, como o Denilson, volante que jogou no São Paulo, e hoje eu tenho uma relação próxima com ele de amizade e tudo mais, agradeço Legal. muito por isso. André Ranieri, o Ricardo Senna do Arquibancada Tricolor. Senna é craque, Pô, parceiraço.
parceiraço. Os meninos do Fute Certo, o Ale e o Léo, gente, pô, gente da melhor qualidade. E fora os primeiros, né, que é o Ron Borges, que é um narrador da Várzea aí, que tá despontando, pô, tem o canal do Roncast, inclusive, é maravilhoso. Teve o Sandro e o Celso, do Primavera SAF, que são técnico e coordenador do Primavera SAF, aí, que é um time que está jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, e deram uma aula para nós aqui do que é uma SAF, de como formar jogadores e tudo mais. Teve o Renato Witt, zagueiro do Primavera SAF também, que, pô, contou para nós aqui como que é a experiência, o dia a dia de um jogador de futebol, e tem muito mais por vir ainda, né? Graças a Deus a gente tem algumas engatilhadas aí que vão, tenho certeza que vão estourar, assim como esse vídeo vai estourar também, porque sua história é incrível. E aí, aproveitando, né, esse momento aqui que a gente tem falado disso tudo, eu queria entender um pouco mais da sua chegada na Superbet, né? Como que é você ter um vínculo com uma casa de apostas, né? Uma coisa que é séria, né? E aí a gente fica aqui, gente, a gente já vai deixar o recado que eu tenho certeza que o Glauco vai firmar com vocês aqui também. A aposta esportiva, ela é feita para você se divertir, para você brincar, não é para você botar seu salário do mês ali, o dinheiro da sua conta de luz, o dinheiro da sua conta de água, não é isso. É uma coisa para você se divertir, né? Para você brincar, para você poder descontrair e tudo mais com os amigos. Então eu queria saber dessa sua chegada na Superbet, como veio esse convite, né? Como que você se afiliou a eles e como que é essa relação hoje em dia de proximidade, de hoje eles estarem no São Paulo Futebol Clube, que é um clube que você já tem uma ligação há muitos e muitos anos, né? Então eu queria entender como que funciona esse ciclo todo aí. Não, claro, sem dúvida. Cara, a Superbet foi uma grata surpresa. Como eu falei no início aí da nossa conversa rapidamente, por conta da questão do design, do marketing e também da minha relação como produtor de conteúdo, em 2018 eu tive um convite também que ajudou a subir mais um degrau na minha vida, que foi de uma venture capital sueca chamada WebRock. O que a WebRock fazia? Eles pegavam teses de investimento, ou seja, uma grana com uma proposta de startup para desenvolver no Brasil soluções econômicas que eles haviam desenvolvido lá na Suécia. Então, por exemplo, galera que não era bancarizada ou que não quer ter relacionamento com os grandes bancos, precisava de uma alternativa para ter dinheiro, para ter crédito e tal. O que eles faziam? Fintech. Então, por exemplo, tem aqui no Brasil hoje a Finanzero. E aí eles estavam já mapeando o que iria acontecer com o Brasil hoje, neste momento, e estavam planificando de trazer uma casa de apostas aqui para o Brasil, começando como uma startup de fantasy sports. Então, o que é o fantasy sports? Fantasy sports é o Cartola. E aí eles me chamaram para operar, para fazer a operação dessa empresa. Ela chamava Joga Já. Tinha um CEO sueco chamado Jacob. Esse cara já tinha uma experiência da Betsson. E depois que eu saí, e depois que ele saiu da Betsson, ficou multimilionário e tal, virou empreendedor, e ele entrou como parte desse projeto, e eles precisavam de um cara aqui para operar Latam, operar Brasil, América do Sul, que tivesse conhecimento do mercado. E aí eles me fizeram um convite por conta desse repertório que eu já tinha como empreendedor, designer, influenciador e tal, e aí surgiu o convite. Lá, eu acabei fazendo muita coisa, mas muita coisa mesmo, que hoje a Superbet está fazendo. Então, por exemplo, o portfólio de influenciadores. Cara, eu contratei o Cocielo, o Ju Canalha, o Igão, o BZK, o Igor Rezende, o Lucaneta, a Raquel Freestyle, o Diego Freestyle. Enfim, fiz um pool ali de influenciadores para a gente poder usar os caras como mídia. Então, era uma forma de comprar uma mídia um pouco mais barata, com uma capacidade de capilaridade enorme e mais uma divulgação e um engajamento estrondoso. Porque o mercado de apostador aqui no Brasil já existe há muito tempo, você só não tinha regulamentação. Os caras usavam as plataformas para apostar. A Betano não é brasileira, é da Kaizen Group. Então, os caras usavam Betano, usavam a KTO, usavam, enfim, várias marcas.
E a Superbet é uma marca romena, gigantesca lá no leste europeu, gigantesca, é enorme, é muito poderosa. E aí, o que aconteceu? Em janeiro do ano passado, quando o São Paulo fez o anúncio da New Balance, eu recebi um convite para ir no lançamento da New Balance, por conta do trabalho que eu faço como influenciador de falar do design das camisas. No lançamento da festa, estava lá o cara que hoje é gestor de mídia, né, de mídia social, faz toda a parte de intermediação com os influenciadores, que é um cara que, por acaso, é um cara que eu conheço há 20 anos. A mulher dele foi quem fez a publicação, é jornalista também, ambos. Ela quem faz a publicação do meu trabalho lá na Globo.com, do Monobi 50 anos. E aí, pô, fiquei super feliz de reencontrá-lo. Eu já tinha jogado bola com ele no passado, ele veio jogar bola comigo. A gente, pô, teve uma vez que quando eu comecei a falar sobre camisa de time lá atrás, de 2010, eu fiz uma matéria, varei a madrugada inteira fazendo a matéria para ele, pro UOL. Ele estava no UOL nessa época, a gente fez uma puta matéria das camisas e tal. Camisas da Copa, tanto as titulares quanto as reservas. Eu fiz em uma madrugada o trabalho inteiro, absurdo, com arte, com texto, com tudo. Mandei pro cara. Aí teve uma vez que teve aquele 6-1 do Paris Saint-Germain, que foi a virada do Paris Saint-Germain, do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain com o Neymar. Eu falei que ia ser 6-1 no Twitter antes do jogo acontecer. Aí ele me marcou e ele teve uma trajetória trabalhando em casa de aposta. Ele trabalhou na Betano e tal. E quando o Alex, que hoje é o CEO, né, o gestor lá, um dos donos da Superbet aqui no Brasil, convidou o Lucas para trabalhar com ele, ele aceitou de pronto. E nesse encontro que a gente teve, foi um puta prazer reencontrá-lo, fiquei super feliz e tal. Ele falou assim: vou te trazer para cá, para trabalhar comigo. Eu falei, pô, tô à disposição, cara, quando você quiser. E assim, modéstia à parte, do ponto de vista de entendimento do negócio aposta, talvez eu seja, dentre os influenciadores, o mais capacitado, o mais gabaritado para falar do tema, porque, cara, eu operei uma casa de aposta aqui no Brasil. Então, desde a implantação da marca, que eu desenhei, fiz o branding, passando pela... Peraí só um segundo, desculpa, velho. Vocês conseguem cortar isso daí? Vocês estão aí? Alô? Tranquilo. Desculpa, é que minha mãe me chama aqui. Não, fique em paz. É que às vezes ela tá meio... Tem que ficar monitorando, eu vim de lá agora. Então, desde a implantação da marca, ou seja, eu fiz o branding junto com os caras, o nome eles meio que já tinham, eu peguei o nome, criei o logo, peguei o site que era um white label, tropicalizei, contratei ilustrador do estúdio do Maurício de Souza, que era amigo meu, para a gente poder criar a identidade gráfica. Fui lá no Mercado Livre, porque não tinha meio de pagamento, os meios de pagamentos brasileiros não faziam casa de aposta. Aí eu fui lá, falei assim, meu, não é casa de aposta, é fantasy sport, é tipo Cartola. Aí peguei pelo LinkedIn, não tinha nenhum contato, entrei em contato com o Mercado Livre, os caras me receberam lá, aí eu consegui botar a API e linkar o Mercado Livre dentro da plataforma. Então, assim, contratei um escritório de direito especializado em aposta esportiva para fazer uma tese. Paguei a tese, mais de 9 mil reais, deu mais de 10 mil reais para a gente poder fazer anúncio, porque a gente queria anunciar no jogo aberto. Fui na Bandeirantes com os caras, me apresentei lá, junto com o pessoal do comercial. Cara, então assim, eu consegui me desenvolver de uma maneira desse período de 2 anos, que assim, eu cresci tipo 10 anos. Então era um executivo sênior, reportando para um CEO sueco, então só falava inglês com o cara não falava português, com um repertório artístico bizarro, repertório de marketing com conexões, e assim, tinha pouco dinheiro, era uma startup. A gente conseguiu fazer o break-even no dia do jogo do Flamengo com o Flamengo e River Plate, final da Libertadores. A gente fez o break-even, tinha fechado um parceiro que era especialista em mídia programática, cara absurdo, chamava B4B, tinha todos os leads da torcida do Santos, do Flamengo, do Fluminense, enfim, Atlético Mineiro.
a gente disparou, teve 34 mil pessoas apostando na nossa plataforma no dia da final. E aí a gente chegou para os investidores, ó, tá aqui, ó, break even, show us the money, dê-nos o dinheiro. E aí a gente conseguiu break even em 2019. Só que aí o que aconteceu? 2020, janeiro, anúncio no mundo, aconteceu o que aconteceu. Chegou março aqui, aconteceu o que aconteceu. Aí a gente segurou a empresa viva, ainda respirando por aparelhos, até agosto, porque vocês vão se lembrar, né? Em 2020, você tem a primeira onda, a segunda onda, aí quando vem a terceira onda, os caras falam assim, opa, parou, cortamos a torneira, vamos tirar aqui a operação, porque a gente não sabe quanto é que vai durar essa brincadeira e não podemos ficar queimando grana. Então, no final do dia, a empresa era eu, mais 2 pessoas aí depois me ajudando, e ficou só eu e eles contrataram depois, mais para frente, um cara que era mais sênior do que eu, para meio que virar o CEO aqui dentro. Eles iam tirar o CEO lá de fora, porque deu alguns problemas, algumas questões aí de ordem técnica que não vem ao caso trazer aqui, mas ia ficar esse cara, ia ficar eu. Então, eu ia continuar com a minha posição de gestor aqui, e ele ia ficar, só que ia ser um brasileiro que ia ficar acima de mim. Cheguei aí para a Suécia, Estocolmo, lá para conversar com a equipe de programação, de desenvolvimento, pessoal que cuidava da parte de programação logística e tal, que a gente tinha vários fornecedores ali, né? Então, assim, foi uma puta experiência. Eu pivotei, né, que é como se chama a linguagem, o jargão do corporativo, principalmente em startup. Eu fiz um pivotei, uma startup de aposta, e a gente fez um MVP, validou esse MVP com um break-even, só que no final do dia, no meio do caminho tinha uma pandemia, no meio do caminho tinha uma pandemia no meio do caminho, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei nesse gap de 2020 até 2024, que foi o ano passado, e aí voltei a trabalhar com a Superbet, dessa vez como influenciador. E aí, dentro da estratégia inicial que a marca tinha, que eram 2 influenciadores do São Paulo, o Ale Salvador, que hoje é do 3 Zagueiros, teve passagens pela Placar, puta jornalista, e eu, que tenho esse repertório mais amplo de designer, de ilustrador, de artista plástico, enfim, de ter feito tudo que eu fiz, de comunicador, para poder tocar a Operação São Paulo. No Rio eram 2 meninas, uma era a Amanda, que é atriz e tal, atriz já consagrada da Record, e a Elisa, que é do Fluminense. Então, era 2 do Fluminense e 2 do São Paulo por conta da estratégia de São Paulo e de Fluminense. Só que a marca explodiu, entendeu? Esse ano. Então, o que aconteceu? O Ale e a Amanda saíram, ficou eu e a Elisa, eu aqui em São Paulo, mas São Paulo, Brasil, a Elisa, Rio, Brasil, pelo menos essas são as informações que foram nos passadas. Então, eu não vou ficar só restrito ao São Paulo, até porque o São Paulo tem uma política com relação a influenciadores, que é uma política um pouco mais tradicional, tá? Eles não têm relacionamento com influenciadores e tal. Então, os trabalhos de divulgação acabam acontecendo entre marca e São Paulo. E eu, como agente, acabo ficando limitado. E no Rio já é um pouco diferente. Acho que a relação que ela tem lá já com o clube é diferente. O Rio é diferente, né? O São Paulo é um clube que tem as suas questões aí também. É um clube mais fechado e tal. Então, ele tem as suas questões. A gente não entra em debate com relação a isso. Tanto que teve um evento agora de lançamento do Cafu lá. Eu estava nos Estados Unidos. Então, todas as ações aconteceram entre marca e Cafu São Paulo. Eu tive muito pouco aderência ali. Então, fui fazer outros negócios com outras marcas que me apoiam, né, com as quais eu tenho relacionamento. E fui tocar, obviamente estava lá à disposição da Superbet, mas pouco fui requisitado pela marca. Então, fiquei... E agora, obviamente, voltando às operações aqui de São Paulo, né, de São Paulo e do Brasil, com a chegada do Cariocão, do Gauchão, do Baianão, Copa do Nordeste. Então, a Superbet está trazendo uma estratégia importante ali dos estaduais, né? Só o Paulista que acabou não pegando porque já tem a Sicredi e tudo mais, mas assim, pegou estaduais importantes e está estabelecendo a marca aí nessa segunda temporada aqui no Brasil.
Então, acredito que a gente tem aí mais esse ano e o ano que vem inteiro para a gente poder fixar a marca de uma vez por todas aqui no território nacional, e aí vamos ver como é que se desenha. Mas, assim, eu estou muito satisfeito em poder prestar serviço para eles, né? Uma galera, assim, muito talentosa, uma galera muito trabalhadora, assim, muito correta, né? Nas suas conduções aí. E, obviamente, estou muito feliz de fazer parte dessa história e, sem dúvida nenhuma, já é mais um marco aí para minha carreira, porque, pô, eu sou só o influenciador do São Paulo, quer dizer, da Superbet pelo São Paulo, né? Sendo que sou São Paulino, já atuei como designer para o São Paulo. Então, do ponto de vista de carreira, realmente é super importante e dá uma credibilidade estar com uma marca desse tamanho, né? Fatalmente, a Superbet até o final do ano, ela vai estar como top 1 aí do mercado. Nossa, sensacional. Que aula. Que aula. Ai que tentar, ai que oportunizar. Legal demais. A gente tem mais uma pergunta da audiência aqui, Glauco, que eu vou mandar para você. Bora. Antes eu quero só tirar uma dúvida, assim. À vontade. E aí, não falando só da Superbet, mas como as marcas em geral, e você que é um conhecedor de marcas e tudo mais, eu queria entender um pouco mais desse mundo digital nosso aqui, né? Da internet. Essas marcas, que nem você comentou, né? Você associou Raquel Freestyle, uma Júlio Cossielo, Igão, você trouxe caras gigantescos da internet aí, mas isso é um feeling seu, porque você é um conhecedor do nosso mercado, da nossa internet aqui e tudo mais, dos influenciadores que são grandes. A marca por si só, ela também percebe, tipo, canais assim, por exemplo, em algum momento ela pode perceber um craques da voz e falar, pô, que legal esse conteúdo desses meninos, vou patrocinar aqui, ou é uma coisa mais restrita, mais fechada? Não, pelo contrário, faz todo sentido, até porque todo mundo já foi pequeno um dia, velho. Aí que tá. Tem essa ideia equivocada. Ah, fez sucesso da noite por dia. Cara, a hora que meu conteúdo explodir no sentido de ganhar uma projeção, furar bolhas, cara, não foi de uma hora para outra. Faz 8 anos que eu tô fazendo isso. Vocês estão começando a trajetória agora, mas assim, é toda uma questão de vocês continuarem pelejando. Então, assim, obviamente que as marcas estão muito atentas para o tipo de audiência que vocês vão possuir, o nível de engajamento que essa audiência vai ter com vocês, que tipo de mensagem que vocês estão passando, quais são os valores, se coadunam, né? Se esses valores que vocês têm também estão alinhados com o propósito da marca para aí dar um match. Porque, como eu contei para vocês, assim, a minha relação com a Superbet já faz todo sentido, porque dá match, entendeu? Faz sentido eu falar de apostas esportivas, porque, cara, eu fui um executivo de uma plataforma de apostas esportivas e, além de executivo, eu tava dos dois lados do balcão. Eu era influenciador também, dentro dessa plataforma. Então, assim, as marcas elas veem muito isso. Vocês vão ter que montar aí, fazer um direcionamento de um plano de negócio para vocês entenderem qual que é o viés que vocês estão tratando. Putz, é um podcast, é um mesacast, é um videocast que ele está mais abrangente, ele vai estar atrelado a trazer personalidades da mídia e trazer essa visão do backstage do conteúdo voltado para quem produz mídia digital e tal. Então, assim, tem tudo isso que vocês vão desenvolvendo, vocês vão entendendo e vocês vão acabar, dependendo do que vocês fizerem, de que vocês trouxerem, vocês vão ter os cortes e tal, esses cortes podem, de alguma maneira, viralizar, chamar a atenção de alguma marca e vocês começarem a ter oportunidades, né? A receber oportunidades, a, enfim, falar sobre oportunidades. E isso daí, claramente, fatalmente, vai fazer com que vocês possam se tornar parceiros das marcas e tal. É uma longa estrada. Hoje em dia está muito mais competitivo, mas nada impede, cara. Nada resiste ao trabalho. Nada resiste a você se dedicar, a você fazer o seu melhor e tal. E à medida que vocês forem se desenvolvendo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, vocês são super educados, solícitos, gentis e tal, e competentes naquilo que vocês estão fazendo, fatalmente vocês irão começar a receber o devido reconhecimento, né? Pelo trabalho que vocês estão se propondo a fazer. Eu acho que é por aí, não tem segredo, velho. Existe uma ideia falsa, né, propagada, porque é interessante também para muita gente que essa ideia continue, porque do contrário ninguém começa a fazer e começa a se expor, ou não tem uma renovação também de produtores de conteúdo, ou mesmo das marcas e tal. Mas nada resiste ao trabalho, cara.
nada resiste ao trabalho. Eu acredito muito nessa tese aí. Pô, legal demais. E é interessante a gente saber disso, porque assim, só para você entender, hoje a gente tem duas marcas aqui conosco que são fixas, né? Que é a Spina Shoes, né? Eles também são embriões aí, eles estão começando no ramo dos tênis, né? Eles fazem tênis personalizados e tudo mais. Depois eu vou até te mandar uma mensagem pra gente, de repente, elaborar um tênis para você, alguma coisa tipo Que na questão legal, do design e tudo mais e tal. Vou claro. conversar com o André para a gente poder mandar esse presente aí e tudo mais, vou falar com ele e tudo mais. E assim, eles fazem tênis personalizados, é uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou falar da marca aqui, porque não tem problema nenhum, a gente já falou alguns nomes aqui. Mas, por exemplo, ele pega um Nike Air, um Nike Air Max, alguma coisa do tipo assim. E, cara, ele coloca, por exemplo, o Glauco quer fazer um tênis da Superbet, tipo um Nike da Superbet, vamos supor. Ele vai lá e coloca todo o design da Superbet, com o nome do Glauco, arroba do É Quarta-feira, tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal que eles estão aqui conosco agora. A gente está tentando trazer um retorno para eles também com a nossa audiência e tudo mais. E a gente também tem a B17 Sports, que é relacionada a camisas de times, né? Eles fazem venda de camisas de times, então nacional, internacional, retrô, seleção, é com eles da B17 Sports e a gente tá com essas parcerias firmadas aí, né? Mas assim, a gente sempre brinca, às vezes a gente comenta, tipo, a gente fala, por exemplo, vou dar o exemplo da Superbet porque você tá aqui, a gente, não sei o que lá, não sei o que lá, vocês viram não sei o que da Superbet? Alô, Superbet, patrocina nós aqui e tal. A gente brinca com isso, mas a gente não tem problema nenhum de divulgar, de falar sobre marcas aqui desde o começo, muito pelo contrário. Canais também, às vezes a gente vê uma matéria de um outro canal, alguma coisa, a gente fala, pô, se inscreve no canal do fulano de tal lá, e a gente procura levar isso da forma mais leve possível, assim, né? A gente tem essa primícia conosco aqui, e foi uma coisa que a gente até conversou com o Léo e com o Ale do canal Fute Certo, inclusive, que eles também têm esse viés com eles, essa ideia com eles de que nós não somos concorrentes na internet, entendeu? Tipo assim, não é porque existe o Cracks que não pode existir o Fute Certo, não pode existir o É Quarta-feira, não pode existir o 3-0. Na verdade, assim, nós vamos aqui um ajudando o outro, tem conteúdo para todo mundo, a gente entende dessa forma. E aí eu queria entender um pouquinho se é isso mesmo, se a gente está indo pelo caminho certo, né? Porque a gente pega essas referências de pessoas conceituadas como você, por exemplo. Então, será que a gente está no caminho certo, né? Cara, eu acho que sempre quem tá com o coração aberto, disposto a fazer um bom trabalho sem prejudicar ninguém, focado somente no seu autodesenvolvimento, tá no caminho certo. A única coisa que eu discordo um pouco de você é porque eu também tinha um pouco dessa visão. Eu acho que ela é uma visão bonita, até pura, e tem uma certa inocência, não no mau sentido, mas no bom sentido, é dessa coisa de colaboração. Cara, isso é uma mentira, é uma falácia. Eu experienciei isso daí na própria pele porque eu tinha essa mentalidade e no final do dia, hoje, na época que eu comecei já era assim, e isso se acentuou de uma maneira absurda, principalmente hoje em dia. Então, assim, o mercado de criadores de conteúdo, assim como é o mercado de televisão, ele não é um mercado para crianças, não é, definitivamente não é. Ele é um mercado extremamente competitivo, ele é um mercado extremamente técnico, ele é um mercado já bastante maduro, apesar do pouco tempo, por conta da velocidade com que as coisas foram implementadas. Então, você já tem uma série de determinações de compliance que as marcas começam a impor para quem vai ser contratado para falar em nome delas, porque no final do dia você, como embaixador, acaba virando um representante da marca, né? Então, assim, o que eu estou percebendo cada vez mais, assim, e que percebi que vivi na pele, é que, assim, essa ideia de, estamos aqui colaborando e tal. Obviamente que você vai ter gente que vai ter afinidade, algumas pessoas que você vai criar amizade, vão te ajudar e tal. Eu mesmo tenho criadores de conteúdo que eu tenho hoje ainda muita afinidade, trago operações comerciais para eles, porque eu também faço isso, e eles as trazem para mim, mas tem muita gente que, cara, é mau caráter, tem muita gente que finge que é teu amigo e não é, tem muita gente que fala que vai te ajudar e, na verdade, ela tá mais te prejudicando do que ajudando, como qualquer ambiente corporativo. Então, hoje em dia, o ambiente de internet é um ambiente maturado, é um ambiente profissional, e dentro desse ambiente profissional você tem os seus códigos e você tem os seus atores. E nem todo mundo que está ali, às vezes, na frente da câmera, que pode ser muito legal na câmera e todo mundo tem uma ideia absurda a respeito de tal pessoa, infelizmente não é assim que é na vida real. E
normal, bem-vindo ao mundo adulto. Cabe a você saber interpretar os sinais, saber, sobretudo, também entender como você quer se posicionar e saber também o que você está disposto a engolir e o que você está disposto a não. Né? Acho que flexibilidade, jogo de cintura, você sempre tem que ter, porque do contrário você não vai conseguir prosperar sem nada na vida. Porém, há coisas em que se rompe, e um parâmetro claro, pelo menos para mim, hoje, cada vez mais claro, eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão de coisas em que eu acredito, eu não abro mão de coisas que me ferem. Então, assim, se o cara cruzou essa fronteira, para alguma, assim, eu sou muito flexível, eu sou muito legal, eu sou, assim, uma pessoa, acredito, muito justa, muito honesta, muito ética. Obviamente que eu tenho os meus defeitos, como todo mundo os tem, mas de uma maneira geral eu procuro seguir um caminho de respaldo, de credibilidade, e por isso que eu estou aí até hoje, há mais de 25 anos de carreira atuando em várias frentes, mas eu também não sou um idiota, entendeu? Existe uma diferença entre você ser bom, uma boa pessoa, uma pessoa bacana que quer oferecer situações e tentar ajudar as pessoas, e tem uma diferença enorme entre você ser um idiota, você ser aproveitado pelas pessoas, porque nesse mercado tem muito aproveitador, tem gente que não vai pensar duas vezes em passar por cima de você para atingir os objetivos, e aí você precisa estar esperto para saber quem é quem, e eu estou muito esperto, aprendi muito bem a lição, e sempre que eu posso ter a oportunidade de falar, eu falo com clareza, porque como eu não tenho nada para esconder, então comigo o negócio é um pouco mais direto, entendeu? Isso também me poupa bastante, porque a pessoa que vai tentar, de alguma maneira, intentar alguma coisa contra mim, ela já tá ligada que se eu flagrar, o bicho vai pegar. Então, isso daí também já me poupa bastante trabalho, entendeu? E outra coisa que também é bem importante, que eu aprendi no design, que foi de um grande arquiteto chamado Mies van der Rohe. E ele falava o seguinte, less is more, que é menos é mais. Então, assim, de tempos em tempos, é muito importante que você consiga ir aparando as arestas, tirando excesso. Você não precisa, às vezes, fazer uma limpeza na tua casa, dispensar as roupas que já não servem mais, aquela roupa que você não usa, que está lá no armário só fazendo volume e tal, consumindo energia. Com gente é a mesma coisa. Você tem que abrir espaço para o novo. Joga fora o velho, não serve mais, obrigado, você foi útil aqui, gratidão, beijo, mas vamos abrir espaço para quem está agregando, entendeu? 3 pilares básicos eu vou me divertir com você, a gente vai dar risada, vai spend time together, vai dar risada, vai se divertir, é bacana estar ao seu lado, vale a pena eu sair da minha casa, a gente tomar uma cerveja para a gente trocar uma ideia, ser brother, puta, a gente vai ser amigo. Para além disso, você é um mestre naquilo que você faz, independentemente da área que seja relacionada com a minha. Não precisa ser YouTube, precisa ser design e tal. Mas, você é um cara foda no ramo de atuação e eu vou aprender com você, eu vou sentar para conversar com você, eu vou ter insights, eu vou melhorar, eu vou me desenvolver. Ótimo. Então, além de ser um cara legal que a gente sai para tomar cerveja, falar bobagem, dar risada, desopilar o fígado, ter uma boa vida juntos, você é um cara que vai me agregar do ponto de vista de tecnicidade. Vou ter uma dica com você que vai, me antecipar 20 dias de trabalho duro, 1 mês de um curso, enfim, vai valer por uma faculdade estar com você? Faz sentido eu estar com você. E 3, a gente pode prosperar junto. Você é um cara que gosta de fazer dinheiro, tem boas conexões, é um cara que ajuda o outro, não pensa só em você, não deixa o gordo para você e a migalha para o outro, quer prosperar e ajudar os outros a crescer? Então, cara, perfeito. Nós temos o tripé aqui, que é o número de Deus. Fica de pé. Agora, o mínimo que você tem que me ter para eu me relacionar com você hoje em dia, qualquer pessoa, isso aí é qualquer pessoa, famoso ou anônimo, não interessa. Você tem isso? Ótimo. Temos grandes chances de criar uma amizade, um vínculo aqui. Você não tem nada disso para me oferecer? Irmão, obrigado, mas esse não é o momento. Quem sabe você passa amanhã, daqui a pouco você já tem alguma outra coisa para agregar, aí a gente pode começar a conversar. Mas tirando isso, e cara, é muito louco, porque depois que eu comecei a aplicar esse princípio na minha vida, a minha vida fez assim, ó. Decolou, cara. Às vezes a gente fica com aquela coisa da carência, de ser aceito. Bullshit, bobagem, velho. Faz o seu, trabalha duro, abaixa a cabeça, reza, independente de religião e tal, se pega com Deus aí na tua crença e tal,
conversa com ele que a vida dá resposta. Então, a minha mensagem, assim, que eu falaria é isso daí. Não perca tempo se metendo com gente que não vai agregar nada para você, velho. Não perca seu tempo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Só se relacione com pessoas iguais ou melhores do que façam você crescer. E aí, se o cara for melhor que você e for generoso, o cara, a mina, whatever, for melhor do que você, tá te dando a chance de você crescer, cresça para você chegar no nível dele e equalizar e você oportunizar o cara. Agora, meu, não tem isso para agregar, não perca seu tempo. É isso daí que eu diria. Aulas temos, e é muito gratificante Anota. ouvir isso. Então, é muito gratificante ouvir isso, porque assim, não só eu, tá? Eu tô falando eu como craques aqui, eu, Rian, o Emerson, que estamos na frente aqui como os ADMs e tudo mais, mas nós temos muito essa premissa, assim, né? A gente, tipo, meio que, pô, vamos trocar uma ideia com aquele cara que é legal e, tipo, vamos agregar e tudo isso mais. E é muito bom ouvir isso de você, que é um cara que é super aceito, que é um cara que, tipo, é super querido. E eu até tenho propriedade para falar aqui, pô, um cara que não gosta do Glauco, boa pessoa não é, já não se relaciona com nós aqui também, porque desde o primeiro instante que eu tive contato com você, agora o pessoal do Cracks, os meninos, tudo, desde o primeiro instante que a gente teve contato com você, a gente sempre foi super bem tratado, com muita educação, com muito carinho, né? Você sempre muito atento aí com todos nós, sempre muito solícito. E é importante, acho que eu vi uma dica dessa, não só nós aqui, mas você que está aí do outro lado da telinha assistindo também. É muito legal ouvir uma coisa dessa, porque a gente vai aprendendo cada vez mais como lidar com isso tudo, né? E, pô, sensacional. Baita dica de ouro aí. Muito obrigado por essas palavras. Então, faz muito Experiência, sentido. né? Não, imagina, Faz- cara, eu acho que assim, a vida é pra isso daí mesmo, assim, e não é nada de mágoa, pelo contrário, coração limpíssimo, mas assim, eu me sinto na obrigação, porque é muito triste quando você, cara, você se dedica pra pessoa, você oferece lealdade, você é parceiro, você tá lá quando precisa, e quando você precisa da pessoa, a pessoa, tipo, ignora ou mete o louco, tá que você vê que você não pode contar, mas você tava sempre disso. Isso é uma merda, entendeu? E todo mundo já passou por isso, é normal. Isso Sim. aí tá, Nó- faz parte. Nós Faz já parte, mas passamos. Nós já mas passamos aqui no canal, inclusive. E assim, independente, nomes não virão aqui à tona nem nada e tudo mais. claro. Às vezes a Não, da minha pessoa tá parte até. também não. Às vezes a pessoa tá até assistindo aqui, ela vai saber que o recado é pra ela e tudo mais, mas nós já ajudamos, tipo, canal menor, influencer menor, tudo mais, demos a maior atenção, tipo, fizemos uma divulgação, tudo mais, pô, vai ter participação do fulano de tal, vai ser legal e tal, que não sei o quê. E aquilo deu uma certa projeção pra pessoa, só que na hora da pessoa, tipo, meu, fazer o básico, tipo, uma coisa que você nem pensou vou dar um exemplo, uma coisa que você nem pensou pra fazer hoje, que nem, tipo, o Rian mandou a collab, você, pum, na hora aceitou, comentou, compartilhou nos stories e tal, nem isso a pessoa fez, sabe, tipo, pra tentar dar, tipo, o mínimo de moral pra gente que tava abrindo a porta da nossa casa aqui pra ele. Então, assim, passamos por isso também aqui, eu entendo mais ou menos o que você quer dizer em relação a Cara, e isso. vamos passar até o final da vida. Eu acho que o que a gente não pode pegar é ficar com mágoa, né? Que Uhum. essa, a gente é água, então, e é meio básico, né? Mas a gente não gosta de ficar lendo muito a respeito desse tipo de coisa, energia e tal, porque o brasileiro é meio hipócrita. Ele é meio, não, ele é muito hipócrita, né? O latino-americano de uma maneira geral, mas assim, o brasileiro é muito hipócrita. O anglo-saxão ele é menos. Então, assim, ele gosta do cara que ele é legalzinho, que ele é bonzinho, tá sempre no diminutivo para poder tentar maquiar e não se deparar com a realidade. No sentido assim, meu, esse cara é um filho da puta. Entendeu? Então, assim, às vezes você demora, porque os caras são ágeis, eles são astutos na sua filha da putice, no seu. Entendeu? Perdão até do palavrão, não sei se nem se podia Tem falar. problema. Então, Aqui vou fica à mandar. vontade. Aqui pode Eu mandar não à gosto muito de vontade. ficar falando mais também por conta do algoritmo. Eu sou meio escrachado assim, mas assim, que eu também já ouvi falar, né? O cara que fala palavrão ele é mais honesto, né? Então, assim, o brasileiro é muito assim, ai, a coisinha bonitinha pra ficar benzinho com todo. Tipo, eu não suporto isso daí. Sim. Eu prefiro mil vezes o cara que te fala na lata, é honesto com você, e tipo, ó, tá errado isso aqui por causa disso, disso, corrige, aí o cara fala assim, meu, agora ficou foda, parabéns, do que eu. Então, assim, eu não suporto esses negócios. A famosa E, manobra mental, né? exato, e eu tô cada vez mais assim, eu tô explanando esses caras, entendeu? Então, assim, o cara vem com essa daí pra mim, eu já, meu, vai
pro diabo que te carregue, meu, respeita a minha inteligência, sai daqui, velho, entendeu? Exato. Então, assim, isso vai te poupando. Por outro lado, você não pode também ficar muito amargurado e tal. Então, você tem que... O lance é equilíbrio. Você não pode deixar o cara tirar sua vibe, queimar a tua essência. Eu sempre dou oportunidade para todo mundo, eu tô sempre aberto a todo mundo, até às vezes demais, minha namorada até fala isso, só que é o seguinte, eu tô retribuindo para a vida o que a vida me deu. Ninguém chega a nenhum lugar se você não tiver chance, velho. Se ninguém te oportunizar. Eu já pedi muita ajuda para todo mundo e sempre fui retribuído. E sempre que eu posso, eu retribuo. Porque é o mínimo que você tem que fazer. Entendeu? Só que a gente é um povo de merda mal educado. Egoísta, egocêntrico e cada vez mais dissociado e desconectado de Deus e de princípios básicos. Então, comigo não cola, irmão. Eu não vendo a minha alma por dinheiro. Eu não mato meu pai e minha mãe para aparecer. Tem gente que faz, velho. Cada um sabe de si. Para mim não serve. Então, o meu caminho é um caminho que ele é mais longo, às vezes ele é mais difícil, às vezes ele é mais duro, tem mais altos e baixos, mas ó, não tem preço, porque eu chego para naná, eu não tenho insônia, irmão. Eu deito para dormir, 10 minutos eu tô roncando. Que isso legal. não tem preço. Eu tenho 45 anos, eu não tenho problema cardíaco, minha saúde é absurda, eu faço minha academia, eu tenho minha vida simples, com direito a alguns luxos e algumas coisas aqui, porque senão a vida não tem sabor, mas é uma vida essencialmente simples, pautada pelo respeito pelo próximo, por muita ética, trabalho duro, com vários erros, com muitos acertos também, mas focado no meu desenvolvimento. Eu sou o meu maior inimigo. A minha missão parece clichê, entenda como quiser. O meu compromisso comigo eu sou obrigado a ser melhor um pouquinho todo dia, velho. Se você faz isso um pouquinho todo dia, você já vai livrar um trabalhão para os outros. Então, a minha premissa é essa. Nada de mais, mas também nada de menos. Não quero o que é dos outros, mas também não admito que ninguém tem que tirar o que é meu. Então, é só isso, velho. É isso aí, pô, legal demais. Pô, que aula, meus. Não é uma aula de casa de aposta, não é uma aula de design, é uma aula de vida isso aqui, gente. Então, eu acho que vocês aderirem isso é muito importante. Eu estou aderindo aqui já absorvi todas essas dicas aí. Eu não sou um cara muito de anotar, mas tá tudo aqui já, então, pô, baita aprendizado. Glauco, temos mais uma da audiência para você aqui, ó. Oi, Glauco. Aqui é a Michele, tudo bem? Gostaria de saber se algum clube já te procurou para criar uniforme para o futebol masculino ou feminino. Um beijo. Poxa, que bacana, pergunta bacana. Boa noite, Michele, um beijo para você. Michele, né? Isso. Um beijo para você também, obrigado pela pergunta. Cara, sim, a gente já teve conversas. O próprio São Paulo, que foi uma honra em 2012. Eles estavam ainda com a Reebok, eu cheguei a conversar sobre o desenvolvimento dos uniformes. Tive a honra de criar os selos dos 20 anos do Mundial, dos 20 anos do segundo Mundial. Tive uma proximidade, na época era Alpargatas, né, via Reebok, para poder começar a desenvolver os uniformes. Muito do que o São Paulo aplica hoje são preceitos que eu acabei trazendo lá atrás e tal, com o clube. E, tipo, tive propostas de outros clubes também, clubes menores e tal. Agora do Tubarão lá de Londrina, que é acho que é o Londrina FC mesmo. Preciso lembrar aqui, mas assim, direto acontece e tal. Óbvio que geralmente, por conta das marcas dos grandes clubes, você já tem uma limitação que está mais voltada para a questão dos clubes, dos regramentos que as marcas internacionais têm. Então, isso daí teria que partir do clube. O clube teria que abrir uma parte ali do manual de marca e determinar que um profissional cuidasse disso como um guardião de marca. E os clubes não têm expertise, não têm know-how e não têm braço para lidar com isso. Então, é uma coisa que assim, fica mais restrita, mas, obviamente, que sempre que eu sou chamado assim, a desenvolver a minha opinião ou até oferecer algum tipo de consultoria, eu acabo trabalhando na área, sim. Obrigado pela pergunta. Show de bola. Tubarão de Londrina, que é o Londrina Esporte Clube. É isso mesmo. Eles estão com uma nova gestão aí, do Leandro Lé, lá, os meninos da pecuária assumiram lá um grupo. Galera tem cascalho. Agora o Londrina é agro. Agora o Londrina é agro. Boa. Legal demais. Diga aí, Rianzeira.
Até falando, né, desse lance de camisas, né, Glauco, dos uniformes, né, que os clubes desenvolvem aí ultimamente. Eu mesmo tenho percebido uniformes muito parecidos, né? Então, principalmente quando dessas marcas maiores, Nike, Adidas, né, eles fazem um uniforme lá pro time X, lá na Europa, e copiam, né, replicam, só trocam as cores aqui dos times brasileiros. Isso me incomoda, assim, de uma forma, cara, porque não tem a identidade, eu acho, né, além do escudo, obviamente, né, mas não tem aquela coisa de aproximar, eu acho, do torcedor, né, e eu vejo muitos, né, designers, né, que postam na internet uniformes que eles fazem ali, de própria autoral mesmo, e que são muito mais bonitos às vezes do que essas empresas acabam fornecendo, né? E eu queria saber sua opinião, né, referente aos últimos uniformes, né, de modo geral, dos times brasileiros, e se é difícil, às vezes, ou talvez estatutário, não sei, de cada clube, ter esses uniformes, é, aproximar mais a torcida também desses uniformes mais personalizados de torcedor, assim. Não, perfeito, excelente pergunta, Rian. Cara, olha só, essa é uma tendência que ela vai acontecer cada vez mais, que é você ter realmente essa coisa dessa pasteurização. Por que Uhum. que isso acontece? A gente tem muitas coleções acontecendo com muita recorrência. Por exemplo, o Palmeiras mesmo, às vezes ele lança 5 camisas num ano. Então, assim, por mais que Uhum. você tenha uma massa de torcedores gigantescas, e no caso específico até do Palmeiras é uma massa bancarizada e tal, tem grana, poder aquisitivo e tudo mais, e vai consumir esses produtos, outros clubes você não consegue dar tanta vazão e às vezes os clubes são um pouco mais engessados, né? Como é o caso do próprio São Paulo, que ele tem uma linha de regramento, né, de identidade visual que ela é mais restrita, um pouco menos propícia a invenções e disrupções. O que acontece hoje em dia é o seguinte: como você também tem uma obrigatoriedade por parte dos regulamentos de você ter no mando de campo um uniforme que é determinado pelo mandante, e se o mandante tem uma cor escura, que é darker, e o visitante não necessariamente tem um uniforme lighter, que seja claro, então você acaba criando esses problemas do ponto de vista identitário. E aí a solução que as marcas acabaram oferecendo para o mercado, uma vez que você já vai corromper a identidade, ora, se eu já tenho que vilipendiar a identidade do clube, por que não direcionar isso e já criar uma linha de uniformes que vai falar com uma galera mais jovem e vai para um caminho mais fashion, completamente fora do que é a tradição. E é essa luta que acontece hoje em dia. Então, para você ter aquela era de ouro que a gente acabou vivendo nos anos 90 e 2000, a galera que é um pouco mais velha e tal, que você tem as camisas ali com golas diferentes, testes de cores, estampas, texturas, tipo de Marca d'água. escudo, marca d'água, aplicação de patrocínio com aquele puff, que é o alto relevo com aveludado e tal. Tudo isso fez parte desse movimento de desenvolvimento que aconteceu da tecnologia têxtil, que foi da transição dos anos 80 para os anos 90. Então, como você tem uma fase de experimentação, de uma certa maneira, mais ou menos mal comparando com o que acontece hoje com as bets. Então, você tem um mercado que ele ainda não tem uma regulação, você tem muito dinheiro sendo injetado, dinheiro pra caramba, dinheiro, você vai formando uma bolha até que essa bolha explode e aí você tem as boas práticas, né? Vou fazer tanto de aplicação aqui com influenciador e não vou passar disso. Vou investir tanto em mídia e não vou passar disso. Puta, eu não invisto mais em atleta. Então, isso aqui o clube vai ter que tirar da receita que a gente está pagando. É a mesma coisa quando você está falando de design. Então, agora a camisa tem que ficar mais leve, mais rolada ao corpo, porque é mais performance e vai evitar o puxão, o agarrão, o jogador está mais físico. Eu tenho que ter uma tecnologia que elimina melhor a sudorese. Então, tudo isso você vai tirando elementos para deixar a camiseta cada vez mais enxuta e ela é quase que como uma segunda pele. Você pode ver aí que todas as modelagens, desenhos, elas são mais atreladas para o corpo até do jogador, né? O próprio biotipo do jogador. Antigamente o futebol era até mais democrático disso daí. Você tinha o Romário e você tinha o Júnior Baiano. Né? Hoje, meio que você tem até uma padronagem no que é o biotipo do jogador, né? O corpo meio de rã. É tipo o Mbappé. Tronco pequenininho, perna e braço super alongada, super potente, fibra rápida, para você poder ter esse cara que, além de ter um pulmão, uma capacidade anaeróbica absurda, ele também tem explosão muscular para poder percorrer e dar vários tiros por conta da dinâmica que o jogo acabou tomando. E isso vem muito por conta do design que propiciou esse desenvolvimento, seja do gramado, do piso, da iluminação,
da estrutura, do treinamento, dos isotônicos, do armário, enfim, até o próprio jogador que mudou esse corpo e ele força que a indústria produza para ele. Então, aquela camisa para o gordão já não tem mais e tal. Então, é muito raro você ter, dentro do esporte, a produção de materiais que são voltados para o público big, né? Big size, né? Porque exatamente o esporte ele acaba sendo segregador nisso daí, no sentido de, cara, esporte é para alta performance e tudo mais, tirando o sumô, obviamente, né? Então, isso daí é uma coisa que já está internalizada para a indústria também. Então, respondendo a tua pergunta, como você tem muitas coleções e você tem os fornecedores de cada país, esses fornecedores têm que ser homologados pelas marcas mães e tal, para você poder fazer a produção e distribuir localmente, acaba que você perde essa identidade e entra numa linha de produção que vai ter um ou outro detalhe, uma outra coisa que eles vão fazer pontualmente para uma edição especial, como é o caso do São Paulo agora, dos 20 anos do terceiro Mundial, para você, principalmente, começar a esquentar aí, você tem 95 anos de São Paulo e tal, tem uma série de efemérides que aí você produzir voltado o departamento histórico para a ancestralidade e para as efemérides, né, que o clube vai celebrar naquele momento. Então, a tendência é que cada vez mais os uniformes tenham cada vez menos identidade e sejam voltados para uma produção de fast fashion, que é uma produção, perdão, que é uma produção para você fazer uma entrega rápida, resolver o problema e próximo, estimular consumo, e você perde um pouco dessa identidade mesmo. Sim, total. E você acha que as marcas, né, alguns clubes, né, o próprio Goiás tem a Green, né, em Fortaleza, né, tem o Leão 1918, né, você acha que tem espaço? A Volt, né? A Volt. No América Mineiro e tal. Exatamente, a Volt. E você acha que tem espaço para os clubes, né? Tá virando uma tendência? Você acha que isso tende a aumentar conforme os anos? Cara, eu acho que para os clubes grandes, muito difícil. A não ser que, sei lá, um Real Madrid da vida, o que não é difícil, ele vá lá e consiga, sei lá, trazer uma oportunidade de, sei lá, ele criou um sistema, uma cadeia logística dentro da estrutura, óbvio que é o Real Madrid, o maior clube do mundo, tem lá o centro de treinamento, você pega a foto de satélite de 10 anos atrás, pega agora, a gente sabe de tudo isso, mas as tendências acabam vindo desses big players. Então, por exemplo, vamos supor que o Real Madrid conseguiu fazer uma operação de marca própria em que a torcida está satisfeita com o tipo de material que está sendo produzido. E para ele, Real Madrid, vale a pena desenvolver esse braço operacional em vez de ter um fornecedor. É que acaba não compensando, porque é uma outra indústria, entendeu? E as indústrias estão muito desenvolvidas, e os próprios fornecedores que fornecem para essas indústrias acabam virando, entre aspas, escravos dessas marcas, porque se fala assim, ó, se você fornecer para outra, eu não compro mais de você, aí você morre. Então, e é um status também para as torcidas falar, pô, o meu time veste New Balance, o meu time veste Nike, o meu time veste Puma, o meu time veste Adidas. Então, de uma certa maneira, para os grandes clubes, eu vejo isso daí pouco provável de acontecer, a não ser que, obviamente, ocorra uma alternância de tendência. Eu vejo os grandes clubes, até pela vazão que eles precisam ter para atender as suas torcidas, uma vazão gigantesca que os clubes menores não precisam ter e às vezes não tinham o atendimento dessas marcas. E por isso acabaram optando por trabalhar com marcas próprias, que são, no final do dia, marcas desses próprios fornecedores que têm uma cadeia logística mais desenvolvida, um parque fabril mais desenvolvido, e acabam desenvolvendo a frente de marca própria para poder aumentar o seu faturamento. Então, por exemplo, você tem marca de luva, a própria Poker, ela era fornecedora de luvas para grandes marcas. Então, ela viu ali que existia um nicho de mercado que não estava sendo atendido aqui no Brasil, que os goleiros tinham demandas específicas para o goleiro brasileiro, por conta de condição climática, condição de piso, condição, enfim, que é um cara legal que vocês podem chamar, que é o Fernando Richter, acho que ele pode falar muito bem sobre isso, que é o cara do papo de goleiro. Eu entendo razoavelmente bem também, mas ele é um grande especialista dessa área. Legal demais, vou pedir o contato dele para você depois, então. Sem dúvida, vou passar, ele é um queridão e tal, e ele também tem um podcast ali, que é o Sem Barreira.
e aí ele vai poder trazer isso daí para vocês. Então, é natural que essas marcas façam isso, mas para os clubes grandes eu vejo pouco provável. O Santos teve uma iniciativa aí anos atrás, junto da capa, mas com uma marca alternativa, e não foi nada bem sucedido, né? Muito pelo contrário, e aí acabou voltando a trabalhar com a Umbro e tal, que sempre foi uma marca que sempre teve um relacionamento mais estreito, tem esse match, né? Você vê que tem os próprios clubes que têm match com as marcas, o Grêmio com a Umbro, o Santos com a Umbro, o São Paulo já rodou mais, né? Já teve pênalti durante muito tempo, a própria Adidas foi uma marca que foi muito desejada, mas teve uma passagem bizonha pelo São Paulo na última vez. A própria Under Armour, que surgiu como uma esperança, mas teve problemas financeiros lá nos Estados Unidos e teve que retirar a operação, fora os escândalos de corrupção. Então você tem as transitoriedades. O Palmeiras agora com a Puma, que tem uma relação já mais longeva e antes tinha com a Adidas, né? O Corinthians com a Nike, o Flamengo com a Adidas e durante um tempo com a Nike. Então é natural que acabe ficando com esses big players mesmo, o domínio do desenvolvimento dos uniformes, né? Legal. Alô Nike, Adidas, Umbro, Puma, New Balance. Se vocês quiserem patrocinar o Craques da Voz e o É Quarta-feira aí, ó, estamos aqui, viu? Já pensou fazer uma linha de roupa É Quarta-feira, arroba É Quarta-feira, da Nike, ou Glauco? Você já pensou nisso? Desenvolvido Não, por você mesmo? não só já pensei, como temos coisas aí, que eu não posso falar, Aí, mas ó, temos coisas aí. Olha. Não temos Boa. detalhes, mas primeira mão aqui no Craques da Voz aqui, hein? Então fiquem atentos aí nas redes sociais do Glauco, que em breve aí, de repente. Glauco, estamos chegando no final da nossa entrevista aqui. Uhum. E eu tenho duas perguntas em uma. Tem um convite para você e depois eu vou ter um pedido. Então vamos lá, vamos começar pelas duas perguntas agora, que eu quero saber de você o seguinte. A primeira, na verdade não é nenhuma pergunta, eu quero a sua opinião sincera sobre a terceira camisa do São Paulo atual que estamos nesse momento, com os detalhes de sangue e tudo mais que foi falado, né? Alusão à Copa do Brasil, a todo aquele sinaleiro vermelho e tudo mais. Eu quero que você dê sua opinião sincera sobre esse terceiro uniforme do São Paulo. Eu não comentei aqui, mas eu sou São Paulino, tá? Eu sou São Paulino. Legal, O pessoal que acompanha o canal aqui já sabe, o Rian é palmeirense, então a gente não tem problema de revelar o time aqui também. Mas acho que você não tinha essa informação. Eu queria muito saber sua opinião em relação a essa terceira camisa do São Paulo, porque eu, particularmente, Gabriel, quando vi essa coleção do novo uniforme e tudo mais, eu falei, putz, eu acho que eu vou optar por uma tradicional mesmo, não vou arriscar nessa vermelha, porque, assim, não por nada, mas eu olhando, eu vestindo, tom de pele e tudo mais, a cor vermelha não casou, não é uma coisa que eu acho, nossa, que horrorosa a camisa, não é isso, mas para mim não serviu naquele momento. E eu também quero a sua opinião sincera sobre a chegada do Oscar. Essa semana tivemos a estreia dele no Campeonato Paulista aí. A maioria dos blogs de futebol deram nota 8 para ele, uma nota bem acima da média ali, né? Eu, particularmente, analisando o futebol como um todo, achei que foi uma boa estreia, mas entendi que o Luciano foi pouco mais importante nesta partida do que o Oscar, até. Então, assim, eu queria, de primeira mão agora, essas duas respostas suas. Sua opinião sincera sobre o terceiro uniforme e também sobre a chegada do Oscar no São Paulo, se vamos conseguir mudar de patamar aí com a vinda dele. Não, bacana, ótimas perguntas, obrigado mais uma vez, muito bacana estar aqui com vocês. Cara, com relação ao uniforme, eu acho que a ideia é ótima e a execução é péssima. Obviamente que a camisa acaba falando com uma faixa de torcida que vai mais para uma linha até popular, que flerta com o que é a estética da várzea, e com todo respeito, a estética da várzea é a estética da várzea, ela faz sentido na várzea, ela tem a ver com a cultura da várzea, da periferia e tal. Então faz muito sentido que você tenha aquela overdose de estamparia, overdose de elementos e tal, porque é uma estética que está alinhada com a cultura da várzea e faz todo sentido e está tudo bem. E você tem uniformes de várzea que são muito legais, tá? Agora, a minha opinião como especialista é que a ideia é muito legal, mas a execução é ruim. Eu não gosto dessa parte da camisa com esse tipo de estamparia. Obviamente você precisa ter um elemento novo, acho que é válido. Acredito que ela tenha ido bem, você vê bastante gente ali utilizando, porque realmente é uma alternativa e vai para uma linha mais fashion.
mas eu acho que acabou que ficou meio pobre. Você poderia ter representado o que é a Rua de Fogo de uma maneira um pouco mais sofisticada, de repente chamando um ilustrador para traduzir aquilo e buscar aquele elemento sem ir para o pop, mas também sem ficar muito popularesco. Eu achei a execução ruim. Eu acho que a camisa foge muito do que é uma proposta que seria interessante, mas enfim, ela está aí, é uma alternativa e tal. Eu, como você pediu a minha opinião, eu teria partido para um viés diferente, teria sofisticado mais questão de tipografia, que são os números, a aplicação, teria feito mais testes de aplicação de marca para poder ver, teria de repente tentado mudar o tom do preto para fazer alguns elementos ali. O tecido, acho que a escolha do tecido foi uma escolha ruim também, porque ela acabou sendo uma camisa que ela não vai ser muito utilizada para jogo, ela foi utilizada algumas vezes por conta da limitação do conselho, que também é uma bizarrice ali, sem tamanho, porque uma vez que você cria a camisa, você tem que, obviamente, botar ela para funcionar, né? Mas é o que é, né? É o que temos para hoje, eu acho ruim. Sobre o Oscar, eu tive lá em Orlando, né? Acompanhei 2 treinamentos do São Paulo. Um deles aconteceu no centro, lá no complexo da ESPN, que é uma coisa absurda. O São Paulo ficou realmente numa estrutura de classe mundial e com uma logística entre hotel, alimentação e descanso que não tem nem aqui em São Paulo. Se você considerar... Tudo bem, você tem o CT da Barra Funda, que os caras têm o alojamento lá, eles vão a pé. Mas, assim... de ter esse controle, de estar próximo, do traslado ser facilitado, cara, eles estavam num lugar assim que era... eu já fui para muito lugar legal, conheço vários lugares da Europa e tal, mas na hora que eu cheguei no lugar, que eu via onde é que o São Paulo estava treinando, eu realmente fiquei muito, e que não reste nenhuma dúvida, muito impressionado. E a chegada do Oscar passa por isso. Os treinos que eu vi, você vê que, cara... é um outro ser ali no meio dos caras, entendeu? Ele é do time do Lucas e tal. Então, assim, é muito diferente no tapa da bola, na resolução da jogada e tal. Obviamente que você percebia que ele carece de mais força física, que ele carece de um trabalho de explosão muscular, que tem que ser feito um trabalho de musculação e de explosão muscular, ele tem que ganhar ritmo, mas, cara, a categoria, a solução de jogadas, a gente já teve uma amostra aí. Porque do primeiro treino que eu vi pro último que eu vi, teve uma distância aí de quase uma semana entre o primeiro que eu vi lá em Orlando e o último que eu vi em Orlando. E o que eu vi ontem no jogo, e o que eu vi nos 2 jogos também, né? Porque o São Paulo jogou 4 vezes, eu vi 3 jogos esse ano. Os 2 de lá e um daqui. Então eu vi mais jogo fora do Brasil do que aqui. Só não tinha visto o jogo que teve a estreia, porque eu não estava no Brasil ainda. Mas eu acho que ele vai dar muitas felicidades. Acho que foi uma cartada de mestre do São Paulo ter descoberto o Oscar, ter trazido o Oscar. Felizmente, a Superbet pôde ajudar nisso daí, né? Contribuir para a chegada dessa estrela. E eu tenho certeza, ele está muito jovem ainda, não tem um histórico de lesão, é um cara super centrado. Você vê que ele é seríssimo, né? Ele é quase assim, até quase que, entre aspas, sem sal, porque, é um cara super bem treinado do ponto de vista emocional, várias experiências, né? Perfil de jogador que jogou na Premier League, né? Não tem nenhum escândalo na carreira. Então, assim, eu acho que ele vai agregar demais. O Luciano é um caso à parte, porque, assim, da mesma maneira que você tá amando o Luciano na hora que ele fez o gol, você tá querendo arrancar a cabeça dele na hora que ele tá reclamando com os caras da maneira assintosa que ele reclama todo jogo. Então, o Luciano, assim, eu tenho as minhas restrições com relação ao Luciano. Eu acho que ele precisava melhorar bastante do ponto de vista comportamental, mas ele é o que ele é, né? Ele conversa com uma outra faixa da torcida que não é a faixa que eu, às vezes, converso diretamente, por mais que tenha vindo de lá. Eu acho que, às vezes, ele força muito a barra em cima dessa coisa de, tipo, ser... bate no peito e vai. Eu acho que ele acaba, às vezes, prejudicando demais o time na questão sanguínea. Não que a gente não tenha que ter caras assim, ele é importante nesse sentido. Só que, às vezes, ele acaba extrapolando um pouco o tom, prejudicando muito o time. E atuando como meia é um desastre,
porque ele acaba atrapalhando mais o time do que ajudando, mesmo que ele seja esse jogador aí de 1-0 e tal. Mas é isso. Show de bola, show de bola. Vou até aproveitar e emendar uma rapidinha nessa sua resposta, já que a gente falou disso. Na sua concepção, o Oscar pode trazer muitas alegrias aí pro torcedor São Paulino. Você acha que vem algum título esse ano? Assim, em análise técnica, né? Como torcedor, a gente espera que venham todos. Mas em análise técnica, você acredita em alguma coisa esse ano? Cara, olha só, eu acho que a sequência do trabalho do Zubeldia vai dar frutos, sim. Eu acredito que a gente consiga performar bem nas Copas. E eu não duvido do São Paulo até conseguir eventualmente beliscar uma Libertadores, muito por conta também do Super Mundial de Clubes que vai acontecer em junho. Então, obviamente que esse Super Mundial ele pode dar sequelas para os times que vão estar lá, times fortes que vão estar lá, né? Você vai ter Boca, vai ter River lá, vai ter o próprio Palmeiras, Botafogo, Fluminense e tal. Então, eu acredito que sim, esse gap de janela que a gente vai ter, que o São Paulo, se souber aproveitar bem, como eu acredito que o São Paulo esteja preparado para fazer, pode ser que traga assim a Libertadores. Eu não desacredito não de a gente conseguir uma Libertadores aí no 20º aniversário da última e do último Mundial, não seria nada mal, né? Então, estou, sim, um pouco no modo iludido, me julguem, mas eu acho que dá pra gente beliscar pelo menos uma Copa. E se não a Libertadores, de repente uma Copa do Brasil de novo, o que não seria nada mal, não. Eu só tenho uma coisa a dizer em relação a tudo isso. Amém. Que assim seja. Tomara, né? Tomara, tomara. Torço para Glauco, que não. você é um caso à parte aqui hoje. Finalmente, depois de tanto tempo, uma entrevista que eu não sou o caso à parte aqui. A gente teve a Verdade. entrevista com os meninos do Fute Certo, foi eu e o Rian que fizemos a entrevista com eles também. Eu estava cercado de 3 palmeirenses aqui, para você ter uma ideia do quanto eu sofri aqui. Então hoje eu tô mais tranquilo, ainda bem. Ah, mas não, acontece, é normal, faz parte. Faz parte. Glauco, é genial sua participação aqui, só tenho a agradecer. Pô, fera demais, sensacional. E nesse clima aqui, a gente chegando no final da nossa gravação, o vídeo vai estar aí pra galera. Se inscrevam no É Quarta-feira. Sigam o Glauco no @É Quarta-feira no Instagram também. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like, ajuda demais na divulgação desse vídeo. Glauco, nesse clima incrível, eu quero fazer um convite para você aqui. Como eu falei para você, no final do ano passado, nós fizemos nossa ação social, Fazer o Bem Sem Ver a Quem. E esse ano, né, nós adotamos um modelo diferente. Então, os nossos entrevistados que passam por aqui, nós estamos convidando para fazer parte desse dia conosco. Esse ano vai ser no dia 6 de dezembro. Eu sei que está longe ainda, mas de repente para você conseguir preparar a sua agenda aí, ou coisa do tipo. Então, eu quero fazer um convite oficial aqui para você estar conosco nesse dia e jogar junto com os craques da voz aí para a gente poder fazer um dia muito bacana, um dia de muita resenha. Depois vai ter o churrasco, a música ao vivo, que a gente vai ficar tomando uma lá e trocando ideia. Mas a ideia é a gente fazer parte, trazer você para fazer parte disso e conseguir mais doações aí pra galera aí, que é o verdadeiro intuito da nossa causa aí. Eu queria saber de você, se você aceita nosso convite aí. Pô, meu caro, olha, de antemão aceito sim. Obviamente vai depender muito também da agenda que vai acontecer ao longo do ano, né? Eu, por conta dos contratos que eu tenho aqui, acabo ficando às vezes com a minha agenda franqueada. Hoje eu não tenho nada marcado no dia 6 de dezembro, mas pode ser que até lá eu tenha. Se não tiver, pode contar comigo, mas independentemente da minha presença, pode contar com relação às ações, ao chamamento, à convocação, à contribuição. Acho que esse tipo de proposta que vocês fazem. Tem uma frase também, de novo, né, americana, né, que é: não existe salvação fora da caridade, né? Então, tá na Bíblia também, né? Então, assim, eu acho que é por aí. A gente podendo fazer o mínimo que seja para, às vezes, para uma pessoa, a gente está tão acostumado no nosso conforto, nas nossas vidas, que acaba que a gente não dá valor, né? Não agradece pelo tanto que a gente já tem. E é sempre importante poder colaborar. Isso eu jamais me esqueço, porque eu sei também de onde eu vim. Então, isso é um exercício importante, assim. A gente está fazendo pelo outro, mas, na verdade, a gente está fazendo por nós mesmos, né? Então, Sim. de antemão, te agradeço mais uma vez, a você, ao Rian, pelo convite. Força no projeto, parabéns. Coragem, tenacidade, resiliência.
haverá momentos que serão terríveis, e haverá momentos que serão maravilhosos, e a vida é isso, a rota profissional é isso. O importante é assim, determinou o que vai fazer, botar para jogo. Daqui a pouco vocês estão com câmeras mais avançadas, outros equipamentos, outro estúdio, fazendo local, fazendo ao vivo, que vocês fazem, eu sei que vocês já fazem, mas enfim, fazendo só ao vivo, tendo outros convidados muito mais gabaritados aqui e qualificados do que eu, sem dúvida nenhuma, que esse é o mais importante. Então, acho que é isso, sim, agradecer vocês, deixar um recado aí para a audiência, que quiser seguir as minhas redes, qualquer coisa você bota na internet aí no Google, é quarta-feira, você vai acabar chegando em mim, é quarta-feira, o Glauco Diógenes, Mago, e agradecer pela oportunidade do espaço, de poder trocar essa ideia de alto nível, de poder falar um pouco mais da minha história. Às vezes a gente vai entrando na rotina até esquece do tanto que já fez, né? Então, sou muito grato aí pelas oportunidades que eu tive na vida, que eu soube agarrar também, né? Que eu me dediquei. Sim. Olhando para trás, aí que você vê que tem uma trajetória bonita aí, com certeza, quando chegar no final dessa história, poder olhar para trás aí e agradecer. Pô, show de bola. Obrigado demais. Sua presença aqui foi incrível e eu costumo falar pro Rian que, graças a Deus, aqui a gente tem conseguido trazer sempre os maiores e os melhores naquele nicho que fazem. Hoje não foi diferente, você, não só no nicho como designer, como influenciador, como um cara que foi executivo das casas de apostas, mas também como ser humano. A gente trouxe mais um ser humano incrível aqui, mais uma pessoa incrível que é você. E é muito gratificante poder trocar essa ideia. E aqui já vou falar já. Alô, Superbet. Não larguem este homem, por favor, hein? Eu sou afiliado de vocês aí. Quando eu posso, quando sobra uma graninha ali para mim me divertir também. Então eu tô com a Superbet ali, sou afiliado. Então, por favor, mantenham o Glauco lá pelo São Paulo, pela Superbet. E também portas abertas aqui, Glauco, do Cracks da Voz, para você, para qualquer tipo de divulgação. A gente estende isso para a Superbet também, independente de patrocínio, qualquer coisa. Se tiver uma ação, fala assim, olha, queremos contar com o craque, vocês podem divulgar pra gente. A gente faz isso com o maior prazer, porta aberta aqui de verdade mesmo. A recíproca é verdadeira, então tudo que você tiver de compartilhamento, de coisa que você quiser divulgar, você pode contar com a gente aqui, que é portas abertas sempre, viu? Cara, perfeito. Não, muito obrigado, de verdade, mais uma vez, né, sendo redundante, agradecer a oportunidade. E estou à disposição de vocês. Quando precisar, só chamar também. Foi muito bacana poder trocar essa ideia com vocês, poder ver o nascimento aí, quem sabe, mais um grande player aí da comunicação no futuro, por que não? Acho que é sobre isso, né? Tem que acreditar. E, cara, sempre que tiver alguma coisa, com certeza, já estamos em contato aqui pelo WhatsApp, por outras vias. Certamente eu vou bater um fio aí, tiver alguma coisa para lançar, a gente vai trocar essa ideia aqui de novo. Show de bola, show de bola. Vou aguardar o contato do goleiro pra gente trazer ele pra cá. Já tem mais uma entrevista aí pra gente fazer. Rianzeira, seu recado pro Glauco, suas considerações finais aí. Vou só agradecer, Glauco, né, Piacere, ter você aqui, né, novamente. Então, assim, muito bom, né, o papo descontraído, um papo muito reflexível também. Então, assim, realmente tomei nota aqui de algumas coisas enquanto você falava, né? Então, acho que serve para todos nós, né? Eu, Gabi, time aqui do Cracks da Voz, você ouvinte também que está assistindo, realmente coisas para se pensar e também botar em prática, né? Então, muito obrigado pela sua presença, né? Por trazer esse papo maravilhoso para a gente e com certeza estamos aí porque daí vier e tamo junto. Combinado, meus caros. Obrigado mais uma vez. Valeu a todos que estiveram conosco até agora. Bate do Mago, tamo junto, Piacere. Tchau. É isso, jogadas geniais, conversas incríveis. Esse foi o Resenha de Craque número 9. Glauco Diógenes, Piacere, tê-lo aqui com a gente. E você que tá aí do outro lado, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like que ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Se inscreve no É Quarta-feira, sigam o Glauco no @équarta-feira, as redes sociais estão na tela para vocês aí. Tem os cards aqui disponíveis também, se você não assistiu algum dos nossos vídeos que ficou para trás, Voz de Craque, Ação Beneficente, Mercado da Bola, clica aqui em algum lugarzinho da tela que vai ter algumas sugestões para vocês. Dá uma maratonada no nosso canal que isso também ajuda demais, beleza? É isso, tamo junto, obrigado demais a todos que participaram. Danilão, Michele, obrigado pelos recados pro Glauco aí. Tamo junto, é isso. Valeu